boa tarde, como estão todos? Bem dispostos, com o sol? Está um calor até um bocadinho demasiado forte, a meu ver. Por aqui o Intercidade está quase a sair para aquela que é a última viagem da semana e hoje há muito para descobrir. Vamos andar pelos caminhos da N2, em Coruche, vamos da Nacional 2, N2, em Coruche, rumar ao Douro Vinheteiro e seguir caminho até Mértola. Vamos ainda falar de animais de Portugal e do mundo. Vamos conhecer um pianista clássico, falar com a criadora de um robô reflorestador e também do livro Engolir Sapos Engorda. Ficou curiosa ou curioso? Aperte o cinto, o comboio vai partir para a próxima paragem. E na próxima paragem está o Hugo, porque ele anda a acompanhar tudo o que se passa na maratona mais bela do mundo, no Douro. Hugo. Boa tarde, Rita. É aqui, neste local, que este fim de semana vai acontecer a 19ª edição da meia maratona do Douro Vinheteiro. E eu estou no local onde nasceu o vinho do Porto. É isso que os registros históricos dizem e comigo tenho o João Azeredo, aqui da Casa dos Varais, que nos vai explicar. João, conte-nos como é que se percebeu que aqui tinha nascido o vinho do Porto. Bom, foi um acaso, antes de mais, bem-vindos também aqui à Casa dos Varais, mas como ia dizer, foi um perfeito acaso que, em 2011, se não estou em erro, num dia qualquer, liga-me o professor Altino Cardoso, um historiador, que também é oriundo aqui da região, mas que vive em Lisboa, me ligou a dar a notícia que tinha descoberto uma obra publicada pela Câmara de Tarouca, em que fazia referência a uma escritura de 1142, em que essa escritura fazia precisamente referência à compra desta propriedade, onde estamos, pela Ordem Cister. Como sabemos, os monges Cister estiveram cá nessa época, na altura da nossa restauração da independência. Aliás, houve uma relação muito próxima entre a Ordem Cister, como sabem, e o Dom Afonso Henriques, e, aliás, Egas Muniz também era daqui perto, daqui de Briteande, e, portanto, toda esta encruzilhada, esta ligação, viemos a saber que realmente, além de haverem outras propriedades que a Ordem comprou, porque, como sabem, a Ordem tinha interesse em ter a produção de vinho não só para a realização da Santa Missa, mas também para exportar. Os monges tinham já eram figuras de vanguarda e que tinham já um espírito muito de negociante, além de terem construído grandes mosteiros aqui perto, que é São João de Tarouca, Salzedas, também quiseram adquirir algumas propriedades. E muita gente pergunta, mas porquê aqui a Quinta dos Varais? Porquê é que eles se interessaram? Há alguns historiadores que terão referenciado o facto de estarmos aqui junto à foz do Rio Varosa, que é um rio que também era rico em truta e, portanto, para a pesca, para a alimentação da própria ordem, isso era fulcral. E depois talvez acharam que pela exposição da propriedade, experiências que foram fazendo com a plantio dos vinhedos, de varas que trouxeram diretamente da Borgonha para aqui, porque, como sabe, a Ordem Cister é oriunda da Borgonha, de França, e, portanto, ao plantarem aqui os vinhedos diretamente, porque ainda não havia filoxera nestas alturas, bons tempos, não é? Puseram verificar que obtinham aqui bons vinhos. Pronto, os vinhos, naturalmente, que nessa altura não se chamava vinho do Porto, só mais tarde é que essa designação foi introduzida, mas os vinhos tinham essa característica, tinham uma característica de vinhos como muito encorpados, eram vinhos com um teor álcool muito alto, porque o clima e as castas que foram aqui implantadas criavam vinhos com um teor álcool muito alto, e por isso é que eram vinhos que aguentavam a viagem daqui para serem exportados, portanto eram vinhos efetivamente com muito teor álcool, e que depois mais tarde foram conhecidos pelos vinhos cheirantes de Lamego, e só depois mais tarde então é que veio a designação de vinho do Porto. Portanto, podemos dizer com boa certeza que aqui começaram, porque foram, como digo, foi a primeira propriedade que a Ordem comprou, e portanto podemos dizer de boa verdade que aqui nasceu o vinho, não do Porto, mas vinho com características de vinho do Porto, e que depois mais tarde realmente tomou essa designação.
Portanto, isso foi importante, naturalmente, não só em termos históricos, em termos de estudos históricos vitivinícolas daqui da região, é um dado que é muito importante para os historiadores poderem trabalhar e aprofundar também os conhecimentos em relação à produção do vinho, mas também foi importante para a propriedade. Isto é uma propriedade familiar e, portanto, como deve calcular, isto foi uma notícia que na altura nos veio satisfazer muito e que nos muito orgulha e que também, por outro lado, nos muito responsabiliza pelo feito em si, não é? E que traz aqui também muitos visitantes, tal como a meia maratona deste domingo. Que importância é que tem, de facto, eventos como este aqui para a promoção, aliás, desta região? Muito bem. Naturalmente, é verdade que realmente isso é um feito que atraiu e atrai muita gente, desde a primeira edição que eu tenho acompanhado pessoalmente a meia maratona por outras razões, porque estava ligado, e estou, mas na altura tinha funções diretivas na Confraria dos Vinhos do Douro, e esta instituição, desde a primeira edição, que foi parceira e tem sido parceira com a realização deste grande evento, que eu sempre designei que é a segunda vindima que o Douro tem. Nós temos a vindima principal, que é dos vinhos, a colheita das uvas, e isto é uma outra vindima, não pela colheita das uvas, mas pelo economicamente o que isto faz e o que isto provoca aqui na região. Ao virem mais de 20 mil pessoas para aqui para o Douro nesse fim de semana, como deve calcular em termos de hotelaria, em termos de restauração e tudo mais, isto é um boom em termos de negócio e, portanto, eu acho que é uma segunda vindima que o Douro tem e que tem realmente vindo a crescer todos os anos. Eu acompanho isso, como digo, desde a primeira edição e, portanto, sinto que de ano para ano há um aumento, há um maior entusiasmo. Sei que este ano há uma data de países mais que aderiram e que vão estar participantes aqui da meia maratona e, portanto, isso é importantíssimo para o desenvolvimento. Claro que isto também arrasta estrangeiros que não vêm se calhar para a prova, mas que vêm pela beleza da natureza. Aqui, claro que em particular pela questão dos vinhos e pela história que tem. Portanto, tudo isso é realmente uma mais-valia para a região. Muito obrigado, João. E é de facto esta segunda vindima, como diz o João Azeredo, que vai acontecer este fim de semana e que tem transmissão em direto aqui no Conta Lá. A não perder. Hoje a Nacional 2 andou por Coruche, terra do sobreiro, da cortiça, de grandes histórias e de pessoas resilientes que lutam pela sua terra. E o Marcos Pinto está agora com um exemplo disso, precisamente. Deixem-me lá ver. Marcos, já chegaste ao teu lugar? Parece que me foi um pouco atribulada a tua chegada. Tiveste que acelerar um bocadinho. Não, é verdade. Rita, boa tarde. Boa tarde a todos. Tem sido um dia, sabes, muito intenso, muitas viagens. Porque a extensão dos concelhos é considerável, Coruche também. Nós fizemos muita coisa hoje. Esta é a terra da cortiça, esta é a terra do sobreiro, é a terra do mel. Ainda assim, temos aquela energia para conhecer histórias de pessoas que fazem a diferença e que são muito importantes aqui para o território. Foi por isso que viemos até São José de Lamarosa, para conhecer aqui o amigo José, 73 anos, em empreiteiro florestal há mais de 50, não trata a cortiça por tu, a cortiça é que lhe deve respeito. Os sobreiros como família, os sobreiros para mim são família, e por isso é que eu os trato bem, porque eles merecem tudo isso. Quando eu cheguei aqui já havia sobreiros, e são precisos 38 anos para eles darem a primeira cortiça, 20 da Virgem, mais novo, 28 é a segundeira, mais novo, 38 anos é quando dá a primeira cortiça para rolha, está a ver? Se não haver gosto pelo sobreiro, não se consegue ter sobreiros. Não, é verdade. Olha, Rita, não sei, gostas do estúdio que nós montámos aqui para o Intercidades? Preparámos tudo a rigor. Está incrível, incrível, a sério, está mesmo bonito. O Sr. José não me deixa mentir. Olha, deve estar fresquinho. Fomos nós os dois que andámos a cartar esta lenha toda. Sim, senhor. Não foi? Esta lenha que é de cortiça de... Foi feita para 8 horas de serviço. Portanto, pouca prática, mas tiveram um esforço muito correto e eu, por isso, tenho que agradecer a estes jovens.
Muito bem. Então, que história é esta, meu amigo? É conhecido como Cabeça de Ferro? Mas que história é esta? E já ouvi dizer que gosta que o chamem de Cabeça de Ferro. Gostem porque eu ceifei muito trigo ainda, nasci pequenino, dentro das searas, e aí é que meu pai vivia com a gente, porque a vida era difícil, ceifava trigo pá, com 12, 13 anos, com uma foice, os canudos, e não havia boné. Havia um velho antigo, por ir no campo, chamado Cabeça de Ferro. Eu disse, olha, tal e qual o velhote Cabeça de Ferro. Pá, não usa boné, e hoje somos um nome bem conhecido pelo mundo fora, Cabeça de Ferro. E com muito gosto de eu ser, porque foi um padrinho dentro da verdade da floresta e do campo. Sim. Não é só a cortiça. Tem aqui a floresta, não é? Em peso aqui. Sim, sim, mas sabe que a grande coisa aqui nossa é a cortiça, porque daqui é que os nossos pais, quando vendiam a cortiça, avós, vendiam a cortiça, daí comprava-se para uma casita, comprava-se um carro e os filhos eram formados. Quem podia era todo o dinheiro da cortiça, percebe? Daí é que vinha os bens. Ora bem, o meu amigo faz muitas coisas aqui. Ou seja, trata da cortiça, é vendedor, é contabilista. Comprador também. O que é que compra? Cortiça. Compra a cortiça. Compro. E depois como é que se transforma aqui? Eu escolho, eu faço seleção primeira a terceira de cheio, delgado, e classifico o refugo, que é aquelas quartas e quintas, onde depois forneço Espanha, que sou o maior fornecedor da Diam, somos nós, com o Reti pode informar. No Amorim também trabalhamos muito bem, e ainda ali naqueles escritórios você encontra a mulher, a minha, a gerir 200 pessoas com fotografia com António Amorim, pai. Tem uma história ligada. Temos, sim, senhora. Porque a gente nasceu do nada, nascemos do zero, com 23 anos juntei-me à mulher, tinha apenas o fato vestido e 15 contos no bolso. Comprei uma motosserra Steel por 12 contos e 500 e fiquei no bolso com uma roupa vestida e 2 contos e 500. Espera lá, vamos fazer contas. 2 contos e 500 hoje em dia quanto é que é? Tinha 15 contos. 500 euros? Não. Não, é tão o euro. É muito mais, não? Não, 2 contos e 500 é que a gente também confunde muito, porque 12 contos e 500 era o que eu tinha no bolso. E um fato era só um. Eu saí de casa do pai e da mãe, e por isso a gente, quando sofre a vida e rompe as unhas, dá um valor e sabe gerir. Porque hoje, esta firma hoje, na área que gira-se não eu. Porque gerir uma coisa feita, penso que isto é fácil, não, é muito difícil. Também compramos herdades grandes, onde tem feito também algumas reportagens da TVI, a SIC e outros. O passa ali rosto também da aldeia. Mas tem que se romper as unhas para saber o que é o valor das coisas, que eu tenho aqui netinhos pequeninos. Mas eles, muito que eu lhe diga, eles têm que sofrer para serem homens, percebe? Sofrer tem que... O que é que quer dizer com sofrer? Sofrer é aprender a vida, percebe? Não é andar com eles ao colo, telemóvel. Hoje a vida é muito mais fácil. É mais fácil porque os pais e as mães e avós dão tudo, não podem dar. Tem que... Mas se calhar o dar tudo é dar amor. Mas o amor para ser bom tem que ser justificado com o trabalho, percebe? Para eles terem a aprendizagem do que é o mundo. Porque eles assim pensam que o mundo quer colo, que é bom. Falta o pai e a mãe, coitados, ficam assim, são colhidos. Percebe? Tem que se ter a verdade das coisas. E foi isso que eu tive, por isso eu hoje sou uma pessoa com a vontade, com uma experiência de gerir, e sou rico por isso, porque eu sinto-me muito bem estar com vocês. Eu antes via alguém fugia, via alguém, era um bicho de mato, percebe? Fugir porquê? Porque fui criado isolado. Isolado, e as pessoas não tinham a vontade. Eu hoje não, hoje vejo alguém, parece que isto para mim já está feito, não há nenhum estudo, está dentro de mim esta experiência. A resposta correta, consoante aquilo que pergunta, porque tenho dentro disto a minha formação de estudo com a prática. Fugiu, mas na hora de conhecer a sua mulher não fugiu de certeza. A mulher também, a gente briga, mas olha que o nosso amor não é fácil, é duro. Às vezes tratamos mal um ao outro, mas ainda tiram assim, na SIC, ela a dizer, então, o seu marido come bem, então anda a ver a gordura deste bicho, mas a gente a brigar temos amor. E hoje o mundo novo, com beijinhos e abraços, não há amor nenhum, há um amor falso. Acha que sim? Sim. Olha. O abraço é uma grande expressão do amor. É o amor, mas o amor hoje, eu ouvi dizer aqui uma pessoa que estava aqui em mim a trabalhar, dizia que isto era um princípio disto por falta disto, sabe?
Porque outra coisa apanham, mas disto não, este amor não há muito. E hoje, pelo menos as mulheres, pá, são um bocadinho complicadas. Há aqui um senhor, meu amigo, que é doutor, é um gajo engenheiro agrónomo, e ele diz que no mundo, mas fala pouco, é um homem muito sério, que as mulheres do mundo são 70%. Pá, não prestam, dizemos nós. Mas o resto que há é filho delas. Olha, que eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que se o mundo tivesse mais mulheres a mandar, eu acho que não havia tanta guerra, sabe? Não, porque elas estavam isoladas e agora pá, fizeram-se ditadoras. Agora eu é que mando, fizeram-se suburbas. Olha Pá, que... a minha ideia é esta. Olha, se calhar há muito mais guerra no mundo, há muitos mais conflitos porque os homens não se entendem. Sim, é isso mesmo. É isso. Pois é isso. Mas as mulheres também, digo, a minha, tratam mal e demos-se bem há 55 anos juntos, há 50 anos juntos. Parabéns. A brigar, a trabalhar e com um aspecto menos bom. Então o meu amigo ainda é homem para dar uma volta no trator? Não sei. Não sei andar de trator. Nunca guiei ainda carros, um caminhão ainda destes pesados, guiei tudo um pouco. Tratorista nunca fui, nunca me ajeitei. Olha, então e aqui Cruz? O que é que você gosta aqui na sua terra? Coruja, gosto da minha terra porque eu não saí daqui. Nasci na Peta, um lugar assim pequenino. Na Peta? É um nome engraçado, nasceu na Peta. Um lugar pequenino, onde ia para o fecho 7 km para cada viagem, mas a minha terra natal, ou a nossa mais pequenina, para nós é a terra melhor do mundo. E, portanto, depois vim para aqui Labarosa, conheci aquela mulher e depois fiz o exame da 4ª classe em Cruz a cavalo de uma carroça, porque não havia ainda autocarro. Havia escolas aqui por todo lado e depois havia uma carrocinha de um amigo ou do outro que levava-nos a fazer um exame a Cruz, para a 4ª classe. Coisas bonitas, mas só o que tem depois. Gosto da minha terra, cresci na minha terra e pai dela não abalo. Não vale porque há muita gente que foge da terra deles. Então diga-me lá, e para terminarmos a nossa conversa, sabe que eu ficava aqui a tarde toda a conversar consigo, meu amigo, mas e agora? Quem é que vai pegar aqui no negócio? Eu há bocadinho conheci ali o seu netinho, como é que ele se chama? Pedro. O Pedro. Acha que o Pedro, consegue imaginar o Pedro aqui a pegar no negócio do avô? Eu tenho 73 anos e ele tinha que ter mais uns anos ou o pai estar cá para dar a lição da vida. Os livros não ensinam ninguém, nisto não. Os livros ensinam apenas o estudo de livros, mas a prática tem que se arrancar dentro do campo, dentro da floresta, dentro do povo. Isso é que ensina a prática. Ora, só os livros, não são nada, percebe? Muito bem. Se eu ouvir um gajo só de livros, para mim, nem falo com eles, porque falar de cortiça, mas só conhece livros a mim chateia-me, porque eu percebo que ele nada sabe. E a gente, é verde. E esta gente tem que ter alguém que o pai dava. E eu também, se Deus me ajudar, vou pô-los aí, tenho que os valar, para que dentro deles nasça a cortiça. Porque ele veio... Eu comprei isto aqui aí em frente da casa RPTLs, para 10 mil arrobas, foi os amores e tudo, comprei eu. E ele vem comigo e diz, você, quem é que comprou isto? Olha, Pepe, foi o avô. E eu, tu também compraste. Meu amigo, foi um gosto conhecê-lo. Muito obrigado, sim? Obrigado por esta conversa boa. Vir cá mais na altura da cortiça. Aí, Qual é essa altura? É julho, agosto. Já. Julho, está bem, quem sabe? Olha, nós começámos esta viagem da Nacional 2 em Chaves no dia 20 de Abril. 20 de Abril. E vamos acabar em Faro no dia 5 de Junho. Já viu? 7 semanas na estrada, meu amigo. 7 semanas. É o vosso trabalho, portanto, vocês têm que segui-lo e terminar. A gente não pode começar uma coisa e não acabar. É isso. Tem que acabar e só desejo sorte e que tenham uma força de vontade. Muito obrigado por este bocadinho. Obrigado. Minha querida Rita, eu já não consigo ouvir-te, mas para te dizer que foi um dia em grande, aqui em Corus. Conhecemos pessoas, muitas histórias, a terra da cortiça, aqui o José, aqui com um papel muito importante aqui na cortiça do Conselho. E é isso, a Nacional 2 agora faz uma pausa e segunda-feira voltamos à estrada, mais uma semana, e vai ser no Alentejo. E vamos começar segunda-feira em Montemor, o Novo. Minha querida, foi um gosto enorme, mais uma vez, estar contigo, não me ouves, estar convosco. Desejo-vos um ótimo fim de semana e envio-vos para todos vocês um grande abraço aqui a partir de Cruz. Um abraço não é só meu, é do José também, não é? Um abraço nosso para vocês. Um grande abraço, Marcos, e obrigada. Tenho pena que não me ouças. Gostámos imenso de assistir a esta conversa tão espontânea, tão natural e uma história de vida bastante curiosa, a do convidado do Marcos Pinto. Agora vamos conversar com a minha bióloga preferida,
com a Carla Lourenço. Ah, pois é, a Carla Lourenço hoje vai debruçar-se sobre um tema que tem a ver com um animal que faz 10.000 cestas por dia. Na próxima paragem, Carla Lourenço. Carlo, então como estás? Alô, Rita, tudo bem? Estás boa? Não estás, E aqui desse ao, lado? não estás aqui ao pé de mim, paciência, mas pronto. Não, mas estou sempre em espírito. Sempre em Pois espírito. estás. Olha, tu foste descobrir um peixaroco, olha, quase tão dorminhoco. Eu gostava de fazer 10.000 cestas por dia, mas não consigo. Eu também, mas- também, Rita. Mas uma e boa hoje é cesta. um dia. Sim. Hoje é um dia super especial, 22 de maio, é o Dia Internacional da Diversidade Biológica, Olha. da Biodiversidade. E eu tinha-me esquecido de dar esse apontamento, Então porque dá. hoje basicamente celebra-se esse animal, que já vamos falar, e celebram-se todos os animais, todas as plantas, todos os cogumelos, todos os micróbios que realmente fazem do nosso planeta este lugar incrível que nós temos a oportunidade de Habitar. explorar e de viver e de habitar, exatamente. Muito bem, fica feita a referência à efeméride. Mas olha, estou curiosa, qual é o bichinho que dorme 10.000 cestas por Então, dia? imagina só e eu tenho esse grande problema de adormecer em qualquer lado. E quando eu li este artigo, eu realmente, isto dava-me um jeitaço, principalmente para não perder paragens de autocarro, para poder descansar e trabalhar ao mesmo tempo. E então, o animal que faz isto é o pinguim de barbicha. Só o É nome uma dele é ave. espetacular. Pinguim de barbicha, é chiquérrimo. E podemos pensar que ele tem qualquer coisa no queixo, mas não é assim um colar que ele tem preto Ok. no pescoço. E a forma como fizeram isto, como a equipa de investigação fez isto, numa ilha King George, ao pé da Antártida, na zona da Antártida, e o que foram fazer, porque já estavam aqui a pensar que tinha que haver alguma explicação como é que um casal de pinguins consegue ir para o mar à procura de comida, o outro ficar a tomar conta dos ovos, isto durante 37 dias, mais ou menos, e como é que o conseguem fazer 24 horas por dia, sozinhos, sem sogros, sem sogras, Sem tios, babysitters, sem nada. sem babysitters, exatamente. E então os investigadores basicamente apanharam alguns pinguins, alguns casais, e colocaram assim uma espécie de uma mochila às costas com um GPS e umas coisas na cabeça, uns sensores na cabeça, e montaram um conjunto de câmaras, de uma espécie de CCTV, não é? Sim. Ali a filmar tudo, a acompanhar o que é que os bicharocos faziam enquanto o parceiro ou a parceira ia para o mar. E viam que eles estavam ali, mantinham-se naquela posição de pé com o ovinho, e depois tinham assim aqueles cabeceamentos de quem está no sofá a tentar ver uma série e já não está lá. Opa, tão fofos. Então eles faziam isso, mas demorava muito pouco tempo. E com esses sensores que foram implantados, que foram colocados na cabeça, que mediam a atividade cerebral dos pinguins, os investigadores perceberam que eles entravam num momento de sono, parecido mais ou menos ao que nós entramos, e tinham um movimento dos olhos, e então perceberam que eles estavam mesmo a dormir, só que só dormiam 4 segundos. Dormiam 4 segundos, estavam 4 segundos acordados, depois adormeciam outra vez, e isto, ao longo do dia inteiro, acumulava para aí, em alguns casos, mais de 10.000 cestas. Isso é espetacular, como a natureza é perfeita. Arranjaram um sistema de vigilância, não é? Para poderem vigiar as suas crias, os seus ovos, com microcestas. Eu acho isso incrível. Exatamente. E isto porque, imagina, há outros pinguins ali nas redondezas que se calhar querem ficar com o ninho, ou que são só um bocadinho trambolhos e batem no ovo, e o ovo daquele casal parte ou vai por aí fora, ou têm aves grandes, secuas, são aves predadoras, que também podem querer comer os ovos. Então,
conseguiram desenvolver esta capacidade incrível de estar de vigilância o dia todo, apesar de dormirem no total 11 horas por dia. Eu acho incrível. Eu acho espetacular. E espetacular também como é que a comunidade científica consegue organizar-se do ponto de vista técnico para conseguir captar. Eu adorava ver isso, sabes? Adorava ver isso, porque para conseguir captar, não é? Isto tudo é preciso quase que raptar um casal de pinguins primeiro, não é? Que devem ficar um pouco assustados, mas depois, pronto, lá vão à sua vida, só que com um bocadinho mais de equipamento, e depois provavelmente até se esquecem do equipamento que têm, não é? Devem-se esquecer. Sim. E aí se faz a escolha. Sim. Há estudos de biologia, não é? Que são, às vezes, em termos logísticos, do mais, não quer dizer disparatado, mas mais inusitado possível, não é? Já falámos dos peixes que sentem prazer. Exato. Enfim, na cabeça dos biólogos há assim sempre umas experiências um bocadinho estranhas para poder conhecer a vida animal e a vida das plantas também, e dos fungos, mas que depois também contribuem para a conservação, sabendo como é que isto... Eu ainda no outro dia, Carla, tem a ver com pinguins e também com biólogos e com equipas que fazem recolha de imagens. Se calhar também te passaram essas imagens pelo teu feed, porque foram bastante conhecidas, de uma equipa que também andava a seguir uma, não sei se diz colónia de pinguins, uma colónia de pinguins, e que percebeu que havia um sítio onde eles não conseguiam passar. Então a grande dúvida da equipa de filmagem e de biólogos é se iam intervir ou não, não é? Porque... se não tivessem lá humanos, como é que eles fariam? Mas depois eles não iam conseguir passar e era importante, porque do outro lado estava o alimento ou condições que já não me lembro em detalhe que eles precisavam. E esta equipa de humanos decidiu, não, nós vamos ajudar. Então estabeleceram uma estrada para os pinguins passarem com as suas crias. E é muito bonito porque eles passam e quase que olham e parece que tu sentes que eles estão a agradecer de alguma maneira que perceberam que houve essa ajuda. Mas o que eu achei particular graça foi a questão do ajudar, fazer esta intervenção ou não, ou deixar a natureza, porque como é que eles fariam? Achei super interessante isso, pronto, tem a ver, eu adoro pinguins também. É muito difícil, Rita, porque nós não queremos, obviamente, interferir com a natureza, mas, ao mesmo tempo, há coisas que são causadas por nós, não é? Pois. E nós sabemos que na Antártida toda a questão com alterações climáticas, com o degelo, com a perda de habitat que os pinguins e que outras espécies estão a ter, é muito culpa nossa. Por isso imagino que aqui no final a equipa tenha pensado, há aqui uma culpa humana tão grande, vamos só abrir caminho para os pinguins poderem passar no que eles chamam autoestradas de pinguins. Certo, é que é tão bonito, é tão bonito. Eles são fascinantes. Noutras situações, realmente é melhor não interferir e até, olha, imagina, não são pinguins, mas, por exemplo, se nós encontrarmos uma ave bebê caída junto a uma árvore, a nossa primeira ação ou o nosso instinto é, ai, coitadinho, vamos agarrar, vamos levar. Mas não. Ele pode só ter caído do ninho e os pais estarem ali à volta, à espera que nós nos vamos embora para poderem ir... voltar a ter com a sua cria, não é? Mas então qual é que é a situação ideal? Ficamos ali um bocadinho a observar à espera que venham buscar o bichito? O ideal é, se não houver predadores, se não tiveres, se for, imagina, num meio urbano, se não houver gatos, se não houver cães, se não houver nada que faça mal à cria e ela não tiver a sangrar, nem nada, é deixá-la, podemos manter-nos à distância e ver se os pais andam por ali. Provavelmente eles vão aparecer. Se for numa zona de perigo, que há outros animais, que realmente o animal, aquela ave, possa morrer por não ter cuidados, então aí, pronto, recolher, colocar numa caixa e depois ligar para as entidades, para o CEPNA, para a GNR, a pedir indicações sobre como reagir. Olha, minha querida, tens sugestões para nós, não tens? De programas na natureza? Sim. Tenho 3 sugestões, também espalhadas por Portugal, assim, bem ao género do Conta Lá. Boa. 3 sugestões para este fim de semana que podem fazer de atividades relacionadas com a natureza. Um deles é o Festival Naturcoa, que decorre no Sabugal, que é de 22 a 24 de maio, portanto, começa hoje, termina no domingo. Tem palestras, tem saídas de campo, tem assim muita variedade. O festival é gratuito, por isso procurem na internet, Festival Naturcoa e inscrevam-se.
Depois temos em Vila Real a Semana da Biodiversidade, que começa dia 26 a 30, por isso para a semana vão ter documentários, vão ter conversas, bem lá no norte, mas também a não perder. E por fim, este domingo, em Almada, há o BioBlitz. O BioBlitz é uma atividade já muito conhecida de ciência cidadã, em que quem não é cientista se pode juntar a especialistas para identificar os organismos que vivem na natureza. Vai ser no Parque da Paz, a horas diferentes vão ter especialistas de áreas diferentes, há horas para identificar aves, para identificar insetos, mamíferos, é o dia todo e Que à noite giro. também, por isso fica aqui a sugestão Ótimas para sugestões. uns bons programas de natureza. Ótimas sugestões. Olha, ainda não me chegou o teu livro. É porque esta rapariga vai lançar um livro e eu vou, pronto, ter uma participaçãozinha no lançamento e ainda não me chegou o livro da... Os correios não estão a facilitar, Não estão a Rita. facilitar. Não estão a Mas facilitar, depois já falaremos vamos desse tema enviar. também. Também falaremos Sim, do teu sim, livro, mas sim. primeiro tenho que o receber. Vê se pressionas aí os correios. Beijinhos, querida. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos, Bom fim de Carla. semana. Obrigada igualmente. E das curiosidades do mundo animal, rumamos agora à Mértola, onde está... quem é a pessoa da nossa equipa que mais adora animais. Olha que isto é um ranking difícil, porque eu também adoro e... Mas pronto, está a Daniela Magalhães. Vamos lá ver o que é que ela está a fazer em Mértola. Daniela, acho que ela vai levar-nos a conhecer hoje... Ai, que bom, o Museu da Casa do Mineiro. Vá, Daniela, é tudo teu. Olá, muito boa tarde. Hoje estou em Mértola, na mina de São Domingos, e vou conhecer a Casa do Mineiro. E vocês desse lado também vão conhecer, aqui guiada pela Sara Ribeiro, que é técnica da Fundação Serrão Martins. Quem não conhece esta fundação, Sara? Que fundação é esta? É uma fundação que foi criada, é uma fundação sem fins lucrativos, foi criada para valorização, conservação e divulgação do património mineiro da mina de São Domingos e do complexo mineiro. Então, nessa altura foi criada também a Casa do Mineiro. E a Casa do Mineiro é feita também para as pessoas terem noção da realidade em que as pessoas na altura viviam, não é? Os mineiros. Exatamente, era apenas atribuído uma casa de 16 metros quadrados a cada família, né? E agora convido-os a entrar para verem a vivência de como se... Exatamente. Portanto, já sabe, se quiser vir aqui até Mértola, a Sara costuma fazer as visitas? Eu e mais colegas, sim. Sim. Então vamos agora entrar aqui na Casa do Mineiro, que me dizia a Sara então que tem 16 metros quadrados, mais ou menos, e há aqui uma curiosidade que vemos aqui uma casa sem janelas, Sara. Exatamente, cada casa tinha apenas a porta, a única janela era o vestígio da porta, e era para entrar a luz e para entrar e sair, mais nada. E neste momento estamos a ver então aqui a casa, aqui podiam morar 5, 6 pessoas às vezes, dependendo da família. Exatamente, era atribuída a cada família e tivessem o número de filhos que tivessem, chegavam a viver 4, 5, 6 e às vezes mais. Isto em que altura? Quando é que isto foi? Foi logo no início da mina, foram criadas e no início, quando houve uma aldeia primitiva, já eram este tamanho das casas. Mais tarde construíram esta e manteve-se a mesma linhagem, ou seja, 16 metros quadrados. Tinham a zona do quarto, a zona da cozinha e a zona da casa de banho. Apenas. Ali, que é uma casa de banho também que não é aquilo que nós estamos habituados, não é? Não, era a sentina, o lavatório era usual em todas as casas, a sentina já não, porque havia retretes públicas em todas as ruas. E ali temos pendurada a banheira. A banheira, exatamente, o alguidar de zinco que era utilizado, porque a banheira, né? Porque o mineiro na mina, quando saía, tinha os balneários e dava banho lá. Ou seja, era para a mãe e para os filhos. E aqui também não tem janelas por causa de aproveitar toda a arrumação possível? Também, como as paredes eram muito grossas, porque isolava tanto o frio como o calor, e então eles aproveitavam e faziam estas espelheiras que tinha mais arrumação. E aqui atrás de nós, há pouco a Sara mostrava-me que era a marmita, no fundo, dos minérios que levavam para o fundo da mina, não é? Exato, é. Esta marmita... Podemos tirá-la? Sim. Era
a marmita que o mineiro levava para o fundo da mina, não é? Por isso podemos ver a quantidade de comida que eles comiam. Sim, apesar do trabalho duro, era esta a quantidade de comida que levavam. Era. Sim. E então, o objetivo da Fundação e deste núcleo museológico também é dar a noção desta realidade. Porque, por exemplo, nós vemos aqui uma porta, mas esta porta não existia também na altura. Não, ao lado era outra casa, sim. Pronto. Nós estamos aqui a falar de 16 metros quadrados e era aqui que eles faziam a vida toda. Era aqui que faziam a vida toda, exatamente. E estávamos a falar também, pronto, em relação à Fundação, nós também temos o Centro de Documentação, que estamos a catalogar a documentação que foi produzida pela empresa que explorou, que era a Mason & Berry, e então também temos essa parte do Centro de Documentação. Também pode ser visitado. Também pode ser visitado ou consultado, seja investigadores, alguém que queira saber mais algum assunto sobre a exploração ou mesmo sobre os chefes familiares, porque temos lá as fichas de funcionário, também podem... Pode ser tudo consultado. Aqui nós vemos uma cama que eu diria que é de corpo e meio, mais um berço, e era aqui então que todos dormiam. Era. E neste caso temos aqui um berço, podia haver famílias que era só com bebê, mas também podia haver mais crianças, ou seja, dormiam todos juntos aqui na cama. Todos juntos. Daí ter esta guarda, não é? Porque às vezes eram mais de 2 pessoas, para não caírem também. E depois, se fossem famílias mais numerosas, assim, tinham mais uma cama ou não, mas era assim. E aqui em cima da cama vemos também aquilo que As vestiam. roupas interiores. As ceroulas. As ceroulas e a combinação das senhoras, que era... Esta aqui no caso é de senhora, não é? Exatamente. Mas pendurado está o traje de domingueiro que me dizia há pouco. Era o fato de domingueiro, que era o casaco, não é? Porque não tinham muito mais. Sim. As posses também não eram muitas e então era o fato de domingueiro que estava ali arrumadinho, estava para estar sempre pronto a ser utilizado e estar todo direitinho. É isso mesmo. E nós também vamos conhecer já daqui a pouco, vamos até onde? Vamos à zona do complexo para terem um bocadinho a imagem de como é que está hoje, não é? O complexo mineiro. O complexo mineiro. Portanto, daqui a pouco vamos ver onde trabalhava o homem da família, não é? Que morava aqui. Portanto, já voltamos. Até já. Até já. Homem da família que morava aqui. Esta miúda é muito engraçada, a nossa Daniela. Ora bem, já voltamos à Daniela. Agora vamos conhecer a nossa próxima convidada, que é extraordinária. Vive entre Viseu e Inglaterra, mas nasceu na África do Sul, onde acredita foi aí que lhe nasceu a paixão por um animal, muitas vezes mal compreendido. Ora, veja. E cá temos uma cobra rateira, um juvenil, a avaliar pela cor e o aspecto, deve ter nascido o ano passado, porque é demasiado pequenina para ser um indivíduo mais velho. Como podem ver, cobra rateira tem aquelas manchas circulares no dorso, mas são muito mais pequeninas e não tão bem definidas como a da cobra ferradura. E reparem também na expressão. A cobra rateira tem uma expressão que parece que está sempre zangada. Portanto, olha só, tão gira. Olá, Davina! Que nome tão bonito! Davina Falcão! Estou fascinada com a sua vida, Davina. Estou fascinada. Olha, uma pessoa que nasce na África do Sul, com avós, do lado do pai, um é da zona de Viseu, da avó é de Évora, não é? É. E depois viveu na África do Sul, cresceu, depois foi para Loures, depois foi para Aveiro, agora voltou para Viseu. Isto é que é andar a passear pelo mundo. E tem uma paixão desde pequenina pelas cobras, que é uma coisa também muito pouco comum. Foi na África do Sul que surgiu esta paixão. Sim, pelo menos é o que a minha mãe diz. Então o que é que ela lhe conta? Explique-me lá. Ora bem, na África do Sul havia um local como se fosse um jardim zoológico mas só de cobras, chamado Snake Park, e os meus pais levaram-me lá quando eu tinha 3 anos de idade e a minha mãe diz que eu fiquei vidrada com as cobras, tipo, completamente hipnotizada, e que diz que a partir daí eu era sempre uma maluca pelas cobras. E de facto é verdade, eu gosto de cobras desde que eu me consigo lembrar. É muito engraçado isso. Mas a Davina, além de ter formação em Biologia, mas sempre teve queda para as artes e para a Biologia. Aliás, esteve ali indecisa, não foi? É verdade, é verdade. Houve ali um período de tempo, porque eu sempre gostei muito de desenhar, mas havia ali assim um bocado, eu gostava de desenhar coisas realistas. Gostava de desenhar animais?
Exatamente, animais, paisagem, tudo, e também banda desenhada às vezes, e no fundo, eu optei pela ciência porque a arte era muito aquela coisa mais intelectual Certo. e o que eu fazia não era considerado arte, então eu fui antes para as ciências e depois foi lá que o meu professor de ornitologia, o professor António Luís, disse-me: segue a ilustração científica porque tens jeito para isso, força. E eu, olha, fui. Que espetacular, porque conseguiu juntar essas duas paixões, não é? A arte e a biologia. É verdade. Esse professor é daqueles que a Davina deve adorar, porque lhe deu um grande empurrão para a felicidade profissional, não é? Teve essa... É verdade, nesse aspecto é verdade. Eu lembro-me sempre da conversa que ele teve sobre seguir isso, porque no fundo ilustração científica e biologia, portanto a ilustração científica faz a ponte entre a arte e a ciência, porque é à base de imagem, comunica factos científicos para o público. É espetacular. E outra coisa que eu gostei muito na sua vida, criou este projeto Cobras de Portugal, porque, conte-me lá, durante o Covid começou a ficar um bocado aborrecida com as pessoas, não foi? Conte-me tudo. O que é que estava a acontecer às suas amigas cobras? Conte-me lá. Já era um pouco antes do Covid, mas o Covid foi realmente ali o que me deu mais força, exato. Simplesmente porque há maior comunicação, não é? Ao Messenger, no Facebook, ao WhatsApp, há tudo isso, as pessoas comunicam muito mais. E o que estava a acontecer era claramente, as pessoas estavam presas em casa e as pessoas que tinham jardim andavam a tropeçar nos habitantes dos seus jardins que nem davam por eles em dias normais de trabalho e, como consequência, andavam a matá-las porque não sabiam o que é que elas eram e mandavam fotos de animais mortos e eu ficava a pensar, credo, não era preciso fazer isso. E então eu fiquei mesmo assim, bolas, vou criar este projeto agora que há plataformas na internet, os smartphones por todo lado ajudam toda a comunicação e eu atirei-me para a frente e lá fui eu criei este projeto. Eu acho e pronto, tão bom. Cá está. Eu acho que é muito curioso isto que me conta, porque tem dois fatores que eu acho muito interessantes, que é, primeiro, se calhar também as cobras e os bichinhos apareciam mais porque nós, humanos, estávamos recolhidos, eles sentiam-se mais seguros. E nós, como estávamos recolhidos, porque quando andamos no lufa-lufa do dia-a-dia, nem damos conta deles, não é? Portanto, houve isto... Exatamente. Não é? A maior parte das pessoas começaram a tomar conta dos seus jardins, a limpar o jardim, começaram a, sei lá, talvez a renovar algum anexo que eles já tinham num pálio abandonado há muito tempo e todos estes animais selvagens, não é? Aproveitam zonas de abandono nas nossas casas, nas nossas propriedades, para viverem lá e as pessoas começaram a encontrar muitas, portanto estava um pouco complicado nesse aspecto e simplesmente a razão pela qual as pessoas as matavam era puramente desconhecimento. Então eu fiz um projeto mesmo para inspirar as pessoas a quererem apreciá-las em vez de terem medo. Já lá vamos ao projeto atual, porque, Davina, o seu primeiro projeto de guia de cobras não é de agora, porque a Davina, com 11 anos de idade, fez um livro de cobras de Portugal em folhas A4, verdade ou mentira? É verdade, sim, mas assim um livrinho tipo escrito toda à mão, com aquela caligrafia infantil, não é? Com desenhinhos muito mal feitinhos, mas a tentar comunicar para os meus colegas da escola, porque eu depois mandei fazer fotocópias e estamos a falar de isto é 1996. Certo. Portanto, estamos a falar daquelas impressoras muito retrógradas, com uma péssima resolução. Davina? E então a qualidade da imagem não era grande. E o que aconteceu foi que eu andei a imprimir essas coisas todas e distribuía pelas pessoas todas na escola, incluindo as funcionárias. Portanto, eu era assim o nerd das cobras. Mas eu acho delicioso. As cobras. Eu acho delicioso porque isso mostra bem a sua paixão e dedicação e que é mesmo uma coisa que está consigo desde que nasceu, que não se consegue quase explicar de onde é que vem esta sua cumplicidade com estes bichinhos. O que é certo é que este projeto agora, Cobras de Portugal, que é muitíssimo útil, porque no fundo o que a Davina faz é dar-nos literacia em relação a estes bichinhos.
para que nós nos possamos conhecer melhor, não é? E não termos reações agressivas e violentas, muitas vezes contra bichos que não nos fazem mal nenhum, não é isso? Exatamente, e uma das coisas, se me permite, Claro. uma das coisas que eu por acaso reparei foi um grande conflito a nível cultural entre Portugal e a África do Sul. A África do Sul tem, por exemplo, espécies extremamente perigosas, coisas que não se podem brincar, e no entanto a maneira como se lidava com os animais lá era bastante diferente, era de uma forma mais de respeito. Pedagógica. Não estou a dizer que não... Pedagógica, exatamente, essa palavra é exatamente isso, portanto não era de uma forma é para matar tudo, mas também com cuidado também, não é? As pessoas Claro. também não andavam assim à toa. E quando eu cheguei cá a Portugal, um país que tem muito poucas espécies perigosas, era tudo muito à base de mata tudo, tudo direitinho, era sempre nesse aspecto foi um conflito grande e então a única razão era por falta de conhecimento. Claro. E então é por isso que eu... A ignorância é uma lancei. grande aliada da violência e do preconceito, como nós sabemos, não Sem só em dúvida, relação sem dúvida. aos bichos, como em relação mesmo aos seres humanos. E o que a Davina faz, é, e agora pedia-lhe que me explicasse. Então vamos lá ver, analisar aqui o mapa das cobras em Portugal. Temos muitas, temos poucas. Quantas espécies mais ou menos temos, Davina? Temos 10. Portugal, por acaso, não é um país super rico em espécies. Se quisermos, comparar, por exemplo, com o Brasil, que é mais de 400, ou a África do Sul, mais de 150... Mas também somos um país mais pequenito, não é? Mas é só que a riqueza é muito baixinha, calhou-nos. Portanto, só temos 10. É por isso que é muito fácil aprender sobre elas. Então vamos lá, quais são as cobrinhas que nós temos cá? Nós temos, portanto, temos as inofensivas, que é a cobra de escada, a cobra rateira, cobra de ferradura, cobra d'água viperina, cobra d'água de colar, depois temos a cobra lisa bordalesa, cobra lisa meridional e a cobra de capuz. E depois temos as duas consideradas perigosas, que são as víboras. Víbora de Ceuana, que existe só mesmo no extremo norte do país, ali na zona do Jerez, e depois temos a víbora cornuda, que existe pelo país todo. Continental. As ilhas são exceção, mas já foram registadas algumas que entraram provavelmente pelos barcos de carga. Exatamente, porque já foram registadas várias vezes na Madeira e nos Açores cobra de ferradura, que é uma espécie... Caiu-me aqui uma coisa. Desculpa. Não faz mal, Davina, não faz mal. Problemas técnicos. Exatamente. Acontece. A cobra de ferradura, que é uma das espécies super urbana, portanto ela está confortável a entrar dentro dos barcos e aí vai ela para outra parte do país, como é o caso das ilhas. É uma cobra que gosta de viajar, olha, pronto, não é? Assim é. É a cobra mais urbana que temos, é perfeitamente normal encontrar esta espécie no meio de Lisboa mesmo, no centro. Certo, e se encontrarmos uma bichita destas não devemos fazer nada, é deixá-la seguir, ir à sua vidinha, não é? Ou então, se quiserem, se houver alguma... Pronto, as pessoas se repararem que ela está em perigo ou qualquer coisa, podem tentar ajudar o animal. Claro. E a maneira mais certa de o fazer, por exemplo, se ninguém quiser tocar nelas, e o ideal é não tocar nelas, é entrar em contacto ou com os bombeiros, com a GNR ou com a PSP, Proteção Civil, todos eles, o IRA também, todos eles podem ajudar nestas situações. Caso ninguém esteja disponível, podem tentar talvez pôr a cobra dentro de uma caixa e colocá-la noutro local mais seguro, porque às vezes... Exato, mas eu digo sempre às pessoas, nunca devem interagir com estes animais se não souberem identificar as espécies, porque isso é importante. Claro. Só para terminar, que eu estou a adorar esta conversa, só para terminar, as tais duas mais malandras, não é? Essas com as quais nos devemos preocupar, que só existe nos Jerez, mas a outra existe um pouco por todo o país. Qual é mesmo o grau de... Ou seja, ok, são perigosas, mas o que é que quer dizer com isso? Ok, o perigoso felizmente não é um perigoso ao mesmo nível de, por exemplo, a mamba em África ou a jararaca no Brasil, mas é um nível de perigoso de que caso haja mordedura é preciso tratamento médico
porque o veneno é hemorrágico, portanto causa hemorragias internas e poderá depois desenvolver algumas complicações mais tarde. Felizmente não é um veneno tóxico o suficiente para, por exemplo, causar a morte numa questão de horas ou um dia ou qualquer coisa assim. Felizmente não é assim. Mas é um veneno que causa bastante dor, pode depois causar necrose local e isso precisa de atenção médica. Portanto, sempre que uma pessoa é mordida por elas, tem que ir ao hospital. Não se pode fazer mesinhas em casa. Ir ao hospital Tem que ir ao hospital. Os hospitais têm todos, normalmente, os antídotos para estes bichinhos, não é? Infelizmente não, não. Não, aqui em Portugal... É o problema da situação ser muito rara. É muito raro ser-se mordido por estes animais e, por causa disso, nem todos os hospitais estão equipados, porque antiveneno também é extremamente caro e, portanto, muitas vezes os hospitais não estão 100% equipados. Mas mesmo então é assim, rezar ao Santo António para não sermos mordidos. Não, também não. É simplesmente ir aos hospitais. Eles depois encaminham. Por exemplo, eles comunicam entre si. Portanto, Davina, olha, adorei conhecê-la. Se quiser, também, podemos igualmente. combinar outros momentos, porque eu que nem sou, não sou, pronto, grande conhecedora de cobras, gostava muito de voltar a conversar consigo sobre este tema. Achei muito interessante mesmo. Isso seria ótimo, estou aberta sempre para isso. Obrigada, Davina, obrigada. Um beijinho muito grande para si. Muito obrigada. Obrigada. Adeus, beijinhos para todos vocês. Beijinho, obrigada. E vamos agora voltar Foi tão giro, não foi? Gostaram? Eu adorei, achei super interessante. Vamos agora voltar a Mértola e conhecer aquele que foi o complexo das Minas de São Domingo, com a Daniela Magalhães. Ora bem, como prometido, estamos aqui na exploração a céu aberto e agora, mais uma vez, a Sara vai-nos explicar tudo. Sara, quando é que isto começou? Como é que chegou a este ponto? Conte-nos tudo. Então, ao início, quando a mina foi registada, em 1854, existia aqui um cerro aqui por cima, que era o Cerro de São Domingos. Então eles iniciaram tudo o que era necessário, a construção de uma aldeia, que era a aldeia primitiva, e iniciaram a exploração subterrânea. Depois viram que tinha uma grande massa de minério por baixo da aldeia, destruíram essa aldeia, construíram a nova, que foi no bairro onde nós estivemos. Nós estivemos agora? Exatamente, na Casa do Mineiro, e fizeram a exploração ao céu aberto, que é a Corta, é onde nós estamos, onde se vê estas águas contaminadas. E neste momento nós conseguimos ver ali nas margens que tem assim uma cor alaranjada, não é? Aquilo tem a ver com a exploração que também era feita aqui. Sim, assim, enquanto houve exploração isto nunca teve água. Isto são águas da chuva que acumularam depois da mina ter fechado, sim, e em contacto com o mineral provoca estas águas ácidas. Mas estamos a falar que é ferro? Não. Não é ferro, pronto, está oxidado, não é? Certo. Mas não é ferro, porque aqui não era extraído ferro. O que é que era extraído aqui? Era pirite e depois, mais tarde, nos anos 30, fizeram a achada do Gamo, que era onde eram as fábricas de enxofre. Certo. E ali ao fundo também conseguimos ver, dizia-me, aquelas ruínas que eram... E as oficinas ferroviárias, ou seja, naquela zona era onde iniciava o caminho de ferro, porque aqui também havia um caminho de ferro ao longo de 17 km até ao Pomarão, que era onde há o Rio Guadiana, não é? Havia o porto fluvial e seguia ao minério depois em barcos de grande porte. Então, as oficinas eram onde faziam a reparação às locomotivas e todo o trabalho exterior à mina, em termos de carpintaria, serralharia, todo esse trabalho era feito ali naquela zona das oficinas. Sim. E um bocadinho mais acima temos a zona onde é as ruínas da central elétrica, porque aqui na mina de São Domingos também foi a primeira central elétrica do Alentejo, foi aqui. Ali, aquela zona assim, que produziam eletricidade para o trabalho na mina. Certo. E aqui nós também perto, daqui não conseguimos ver, temos há pouco, que me falava o cemitério dos ingleses. E porquê este nome? Explique. Porque era mesmo só para os ingleses. Era, ou seja, não existia... Para os altos cargos, não é? Era os ingleses que trabalhavam cá, era os engenheiros, e quando eles faleciam cá, não tinham tempo útil de ir para a Inglaterra, então eles, como eram até protestantes, construíram o cemitério deles e eram sepultados aqui no cemitério dos ingleses. Isto aqui era uma exploração que empregava, nós se calhar nem temos ideia, quantas pessoas?
Era Mértola inteira. Não era só Mértola, porque havia pessoas que vinham de muitos sítios. Sim, sim, mesmo até de Espanha, do Algarve, de todo lado. Daí também fazerem as casas aqui para as pessoas viverem perto. Sim, sim, sim. Nós demorámos, o quê? 2 minutos de carro, não foi? Sim, de carro foi 2 minutos, né? Mas Isto, obviamente, todos os trabalhadores faziam tudo isto a pé, imagino eu, com a sua marmita que também vimos há pouco, e era para aqui então que eles vinham trabalhar. sim, sim, porque o complexo, como é muito grande, não é? Eles depois tinham várias valências. Tinham, por exemplo, na zona da Moitinha, as trituradoras, que eram onde trituravam o minério, depois onde havia também casas idênticas a esta, para as pessoas que trabalhavam na Moitinha. Na Achada do Gama, exatamente a mesma coisa. Havia ruas, casas, que as pessoas que trabalhavam na zona da Achada moravam lá. A Achada do Gama, que se pesquisar na internet, vê umas imagens incríveis. Não sei se sabem aquele filme, o Mad Max, faz lembrar esse cenário, não é? É. E é outra zona que também pode ser visitada. Sim, sim, é um espaço que está em aberto, podem visitar a qualquer hora do dia, quando quiserem, podem sempre visitar. E então aqui o objetivo da Fundação é marcar aqui a presença deste império mineiro que existiu aqui e também homenagear os seus trabalhadores. Sim, sem dúvida, sim, dar a conhecer o património que temos, não é? Sim. E, por exemplo, vocês fazem visitas com malta mais nova, com miúdos? Sim, nós fazemos visitas a quem quiser, a todas as idades, estamos abertos, sim. À comunidade escolar também. Como é que funciona isso para marcar? Quem quiser vir cá visitar, onde é que podem ver os horários, essas coisas todas? Procurarem no site da Fundação Serrão Martins, está lá os contactos, entram em contacto connosco que nós marcamos e podem vir aqui visitar. Portanto, Fundação Serrão Martins, podem vir aqui a visitar. A Sara será quem vos vai fazer a visita guiada ou outros colegas. E por isso, já sabem, é vir aqui a Mértola e a Sara recebe-vos e vão adorar este bocadinho. Vamos, de certeza. É hora de fazermos agora uma curtíssima pausa nesta nossa viagem. Voltamos a seguir porque vamos falar de robôs, reflorestadores, imaginem, música e do que é que será que acontece ao nosso corpo quando engolimos sapos. Hoje é cobras, sapos, está bonito isto. Até já. Ora bem, estamos de volta e há pouco estivemos com a Carla Lourenço, uma das nossas biólogas de serviço. Hoje o lobby da biologia está fortíssimo. Agora vamos estar por WhatsApp em direto com outro dos nossos colaboradores da Terra Viva, o Hélio Batista. Hélio, para já, que saudades, Hélio! Olá, Rita, está tudo bem? Está tudo bem! Olha, pois é, aqui estou numa terra lindíssima. Estás na Naturcoa, não é? É porque a Carla Lourenço, há bocadinho, nas suas sugestões de programas para fazer com a família, sugeriu precisamente o Naturcoa, que começa hoje, não é? Começa hoje e desde já agradecer também à Carla essa divulgação, que é sempre bom a gente estar a partilhar estes eventos que são incríveis e que todos nós podemos desfrutar bastante, não é, da natureza. Claro. E que é um local incrível para a gente vir passar o fim de semana. Nós já estamos cá há mais tempo, que andámos a fazer outro trabalho também muito interessante. O que é que andaram a fazer? Conta-me lá. Olha, antes de mais, deixem-me só dizer que também, pronto, eu tenho o projeto Terra Viva, mas vim a trabalho, estou pela SPE, como quando a gente já esteve aí, já comunicámos, mas andámos aqui, sobretudo antes do Naturcoa começar, também nos foi pedido para fazer alguma parte de educação ambiental. Então nós já tivemos em 3 escolas diferentes, onde praticamente todas as escolas do Sabugal do Conselho foram até nós e já falámos sobre aves, sobre natureza, com sensivelmente 350 alunos. Tem sido uma experiência incrível. Estas crianças, não sei se têm noção da maravilhosa terra que têm. Eu costumo dizer, na minha terra, quando eu era pequenino, eu não tinha nada disto que vocês têm à minha volta. Eu tinha prédios e vocês têm aqui abutres, têm uma natureza incrível para desfrutar. Por isso, protejam bem a vossa terrinha, que a natureza que vocês têm ainda é única e tem que ser muito Olha, Hélio, e eles tinham consciência aí no Sabugal da quantidade e da diversidade de aves que os rodeia? Olha, é um ponto muito interessante porque não estão totalmente assim, sem saber o que lhes rodeia. Sim. Claro que ainda, assim como os adultos também, não têm
tanta experiência e não sabem identificar todas as espécies, mas conhecem o cuco, conhecem o milhavre, conhecem o pardal, já estão mais sensíveis para o que os rodeia, assim, não tanto como ficaram agora estes dias, mas já tinham uma consciência muito diferente daquilo que a gente vê, por exemplo, nas grandes cidades. Fizeram-te perguntas engraçadas, Hélio? Agora assim, de repente, eu não me recordo de nenhum. Mas, não, fazem sempre aquelas curiosidades que todas as crianças têm, querem saber sobre algumas aves assim mais raras, por exemplo, a cegonha de bico de sapato e coisas assim que veem nos documentários, mas eu tento sempre trazê-los para o que eles têm cá, que também é tão interessante como ver uma cegonha de bico de sapato e coisinhas assim. E tentas, sobretudo, falar com eles sobre a importância de protegermos estes ecossistemas onde vivem estas aves, não é? Mas eu também tenho a sensação, não sei se tu concordas comigo, que estas gerações mais novas até estão mais alerta do que muitas das pessoas mais velhas. Têm mais essa preocupação. Eu costumo, sim, sem dúvida, eu costumo dizer que hoje em dia nós temos aqui um 8 e um 80. Quase que não existe já quase ali um meio termo. Há as pessoas que estão muito, muito sensibilizadas para estas questões e depois há o outro oposto que não quer saber de nada e pronto. E a gente quer tocar aqui nos dois pontos para manter aqueles que estão super interessados, mantê-los com essa chama viva e aqueles que não estão interessados, às vezes porque não conhecem, trazê-los para o nosso lado também. Passarem para o lado bom da força, é isso mesmo. Passarem para o lado bom da força. Olha, conta-me lá então, Hélio, o que é que se vai passar no Naturcoa? São três dias aí no Sabugal. O que é que se passa por aí? O que é que nós podemos fazer? Se eu for com a família, qual é a proposta? Explica-me lá. Exatamente. Olha, o Naturcoa, antes de mais, pronto, só dizer que também é um festival, vamos chamar assim, um festival de natureza, que está a ser gerido por 3 entidades, que é a CEPEA, que é a aldeia do Servas também, e com a Câmara Municipal do Sabugal. E vão ser 3 dias, onde vamos ter várias palestras sobre diversos temas ligados ao mundo das aves. Vamos ter, amanhã já começam as atividades de campo, vamos ter atividades super giras, inclusive eu vou guiar uma atividade para observar aves aqui ao pé do rio e aqui no centro histórico de Sabugal e várias atividades também sobre biodiversidade e várias coisas. E entre estes dias todos, vamos ter as atividades de campo de manhã e à tarde a parte das palestras. E as palestras já começaram hoje e estão super, super interessantes também. É, muito bom, muito bom. Olha, Hélio, quando puderem então lá, que queremos aqui terra viva aqui no nosso estúdio, logo que possam, logo que se consigam organizar. Está bem, Hélio? Certíssimo. Olha, um beijinho e obrigada por nos teres explicado mais sobre este festival, que é uma ótima sugestão para o fim de semana. Obrigada, Hélio. Um beijinho. Nada, visitem. Um beijinho para ti. Beijinho. Tchau. Ora bem, e na próxima paragem vou conversar com a autora do livro, adoro este nome, mas também vos vou dizer que Conceição Calhau, ela tem muito jeito para pôr nomes em livros, porque isto não é a primeira vez que me surpreendo com o nome de um livro. O livro chama-se Engolir Sapos Engorda. A minha convidada chama-se Conceição Calhau, é nutricionista, professora catedrática e investigadora da Nova Medical School e vai-nos explicar de que modo o stress, as emoções e a saúde mental influenciam os números da balança. Ah, pois é, não é só comer que nós engordamos. Vamos então à próxima paragem. Olá, doutora Conceição. Engordamos e emagrecemos, não é? Porque presumo eu que não é só... Há fatores para além da comida que nos podem fazer engordar ou emagrecer. Sim, sim. Aliás, eu vivi e convivo com a frase de que a minha magreza deve ser da ruindade, portanto... Dizem-lhe isso? Ai, sempre disseram, sim, sim. É uma coisa, eu sei que as pessoas que são mais gordinhas e que sofrem esse estigma pensam que isso é só das pessoas mais gordinhas, mas não. As pessoas mais magras... Sim, sim, também temos... Também ouvem coisas horríveis. Menos agradáveis. Mas aqui tem muito a ver com a questão da gestão das emoções e, de facto... Também aquela frase popular de vou dar uma volta, vou arejar. No fundo, o stress leva-nos a preparar para a fuga e para a luta. Ou seja, o organismo biologicamente tem uma subida do açúcar no sangue, porque é suposto lutar ou fugir. E, na verdade, dependendo do tipo de personalidade, nós vamos gerir o stress de forma diferente. E aquelas pessoas que eu chamo sempre de esponja, são aquelas que absorvem, ou seja, que na realidade, quando estão em stress, ninguém nota. Tem poucos pontos de fuga.
portanto, acumulam, engolem sapos, vão acumular e biologicamente o que é que está a acontecer ao organismo? A subida do açúcar acontece, mas depois não há o gasto e estamos a priorizar sempre que o açúcar seja convertido em gordura. Porque é de facto aquilo que a sobrevivência da espécie dá como prioridade, é a reserva. E essas pessoas, de uma forma crónica, que acabam por estar também cronicamente com o sistema imunitário em alerta, vão dando sempre informação ao organismo que aquilo que precisam é de reserva. E depois temos as outras pessoas que, de facto, acabam por emagrecer. Por ter muito mais o espírito do gasto. Em termos genéticos também, nós temos dois tipos de organismos, aqueles que são mais catabólicos, que são esses que desgastam, porque estão sempre com alerta e em stress para o catabolismo, para o desgaste, e depois aquelas que estão em forma de reserva e de esporo, um bocadinho de... É tão interessante, realmente. Que as pessoas quando pensam e quando olham para os corpos, para já nós olhamos... Nós comentamos demasiado o corpo uns dos outros, que é uma coisa que também devíamos pensar um bocado nisso, porque às vezes os comentários são terríveis. Um comentário pode ser absolutamente terrível. Mas há a ideia que realmente, bom, aquela pessoa é gordíssima, tem que comer muito. E não é só a comida que influencia também. Não, esta priorização. Por isso é que o livro acaba por explicar também muitas vezes aquele mito de só de olhar engorda, ou o meu metabolismo está mais lento porque como a mesma coisa e não tenho o mesmo resultado, porque de facto vamos programando a máquina de forma diferente. É a mesma coisa que um bocadinho o carro, embora no carro é o inverso, que é gastava 12 litros aos 100 e agora gasta 3 litros aos 100, que num carro seria maravilhoso, mas no caso do nosso metabolismo passamos a ter, ou como o sistema de saúde vamos ter serviços mínimos. Portanto, o metabolismo vai dar prioridade àquilo que é a reserva de gordura e perdemos muita massa muscular. Aliás, o livro também chama muita atenção para a questão do músculo, porque passamos a vida muito focados na adiposidade, na gordura, e esquecemos de uma coisa extremamente ainda mais importante, que é a preservação da massa muscular. A função faz o órgão. Se nós não temos exercício físico, se não temos atividade física, vamos perdendo massa muscular e, portanto, aquilo que é a taxa de metabolismo, o esforço de metabolismo cada vez é mais baixo, porque aquilo que gasta mais é o músculo. Se eu perco músculo, tenho um metabolismo basal mais baixo. Portanto, sou mais poupadinha, daí que quando como passa a ter muito mais reserva de gordura. Muitas questões ligadas. Engolir sapos engorda, o seu último livro, diga-me lá o nome do primeiro, que eu também adorei. Deixemos tretas a ilusão da comida saudável. O primeiro livro foi mais a nutricionista que escreveu, muito mais dedicado a desmistificar e a ajudar as pessoas também a ter um espírito mais crítico sobre toda a desinformação da alimentação. Este é mais a professora de bioquímica que escreve para ajudar as pessoas também a desculpabilizar, a diminuir a culpa, porque muitas vezes ouvimos até profissionais de saúde a dizer fecha a boca e mexa-se, e não é. Quando nós temos prevenção da obesidade é uma coisa, quando temos a doença instalada, a intervenção é completamente diferente. Claro. E, portanto, temos que saber quais são os fatores, a fome emocional, temos que saber quais são os fatores que estão mais presentes naquele doente e ajudar de uma forma mais científica e não propriamente culpabilizar o indivíduo. Porque, aliás, dizer que deve comer menos açúcar ou que não pode comer chocolate à noite, as pessoas provavelmente já sabem. Só estamos a aumentar a culpa. Temos é que perceber o que é que são os gatilhos para aquela fome emocional e muitas vezes está associada à saúde mental. Pois, por isso é que eu lhe ia perguntar, é quase impossível então, para um caso de sucesso, para se conseguir um caso de sucesso de uma pessoa com essas características, tem que se trabalhar em rede, não é? Uma nutricionista com psicóloga ou com... Tem que ser os profissionais de saúde, não sei. Ou seja, quando nós falamos nas equipas multidisciplinares, muitas vezes estamos a usar quase que uma desculpa hipócrita, porque não existe esse apoio multidisciplinar em todas nos cuidados primários, naquilo que as pessoas conseguem ter acesso. E, portanto, nós não podemos ser hipócritas nesta... E depois acabamos por gastar muito mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde e em todos os hospitais, porque precisamente há imensas doenças ligadas à obesidade que, se fossem prevenidas com esses sistemas de suporte e com essa rede de prevenção logo desde o início, não chegavam... O percurso do doente tem que ser cada vez mais otimizado, porque senão estamos a consumir recursos, horas, dinheiro, tempo, e no fim o resultado é uma ineficácia. E, portanto, temos hoje novos fármacos, temos também
é uma oportunidade de mudar os estilos de vida, obviamente mesmo para a longevidade, e o livro também fala muito desta questão da menopausa, a saúde da mulher não tem pausa, é um percurso, é uma trajetória, e portanto, de facto, nós temos que perceber que aquilo que é muito importante na longevidade, e associado à massa muscular, é o exercício físico. E se nós não tivermos todas essas variáveis a serem bem conseguidas, nós acabamos por estar sempre a ir à emergência, que é agora o medicamento, mas não mudamos o resto, não trabalhamos a saúde mental. Muitas vezes o stress e a fome emocional estão associadas a alguns parâmetros de depressão, sintomas depressivos. As pessoas estão mais tristes e mais deprimidas e têm que ser ajudadas em todas as áreas. Isso acontece tanto, agora lembrei-me por uma conversa que tive há pouco tempo com uma médica endocrinologista, precisamente pelas questões relacionadas com a perimenopausa e com a menopausa nas mulheres, de tantas mulheres que nós percebemos que ganharam peso durante a menopausa, porque acontece, e que estão deprimidas, todas essas questões que está a dizer e que depois não percebem o que é que está a acontecer, e aquilo é um é o copo que encheu e aquilo veio a gota d'água. E na realidade também é importante nós percebermos que, não há muitos anos atrás, mas pensarmos nos anos 50, a esperança média de vida era pouco mais do que 53 anos. E, portanto, a menopausa tem um peso agora maior se pensarmos que a mulher vive mais 30 anos. Portanto, o período pós-menopausa verdadeiramente está a ser vivido agora. Daí que exista muito mais ciência e medicina dedicada à saúde da mulher, exatamente por causa disto. Mas, na realidade, a saúde da mulher é um contínuo. Mas também porque antes não interessava muito, não é? Mas é um contínuo a saúde da mulher, não é só na menopausa. Pois não. Há muita coisa que tem declínio, aliás o livro também explica muito a questão da progesterona, a queda da progesterona acontece muito antes dos estrogénios, que acontece muito antes da menopausa, e portanto se essa vigilância passar a acontecer de forma mais natural, se passarmos a entender que os cuidados de saúde devem ser da prevenção da doença. Exatamente. E não ter tanto o mito de só ir ao médico quando se está doente, passamos a ter, de certeza, uma sustentabilidade do sistema de saúde melhor, porque as pessoas não adoecem tanto. É isso mesmo. Doutora, falávamos há pouco da quantidade de informação falsa que anda nas redes sociais. No seu primeiro livro falava bastante disso também, em relação às dietas e comidas saudáveis e isso tudo, mas agora também em relação ao tal do cortisol. Eu quero que me explique, porque eu ando às vezes no TikTok, e por questões, maior parte das vezes, de trabalho, à procura de temas, à procura de... E as miúdas todas, não sei saber o que é que estão a dizer. O cortisol, percebi que tinha a cara inchada por causa do cortisol, agora vou tomar aqui umas coisas que ninguém sabe muito bem o que é. Isto também é um problema. Sim, na realidade... Explica lá o que é o cortisol, primeiro. É a nossa hormona do stress. Portanto, quando estamos em stress, aumenta o cortisol. E o cortisol vai levar ao desgaste. Cortisol, estou sempre a dizer mal, que não é sol, é zol. Diga. Leva ao desgaste, ou seja, no fundo é aquilo que nos leva ao alerta do corpo para termos a tal subida da glicose. E atenção que se eu tenho este stress e nem sequer faço exercício físico, a probabilidade da resposta ser maior é maior, portanto, ou seja, potenciar o meu estado de alerta, e depois a probabilidade de eu desgastar músculo, porque não tenho recurso para subir o açúcar vai subir no sangue à custa da massa muscular. E isso é extremamente importante porque perdemos massa muscular, o que significa que o stress pode levar, de facto, ainda maior risco de eu aumentar de peso porque perdi o órgão. Mas consegue explicar-me porque é que agora essa questão que é científica, que é provada, porque é que isto agora passou uma trend nas redes sociais? Porque o que me dá a ideia é que há uma comunicação, é que se calhar não sabe disto, mas é que isto é constante, de pessoas muito novas até, a cara de cortisol, não sei o quê do cortisol, depois vamos tomar este suplemento, que há toda uma indústria à volta de... Porque, na verdade, esta medicina da longevidade fala muito da questão da gestão do stress e do cortisol. Depois, a partir daí, claro que começa a existir muito mais comunicação a partir daí. E também de negócio? De negócio, sim, mas a verdade é que do ponto de vista da biologia humana é muito discutido os picos de cortisol, porque na verdade de manhã é importante que o cortisol seja muito mais controlado do que grandes picos, porque leva de facto a uma desregulação do metabolismo. É de facto um ponto, um gatilho extremamente relevante para a nossa biologia. O que é que procurou? Tem uma coisa que também gosto imenso, que é a forma como fala, é sempre muito pouco médica, ou seja, muito científica, mas não fala mediquês, percebe o que eu digo? Que é quando os médicos falam na bolha e nós não percebemos nada do que eles dizem. E a doutora Conceição tem a preocupação de falar para que as pessoas possam perceber, o que eu acho que é fundamental, porque se fosse para médicos não estava a escrever estes livros. O que é que procurou com este livro?
Bom, eu no primeiro livro procurei, eu aliás tenho tido de facto, enquanto professora universitária e ao longo da minha carreira de investigadora, a preocupação de transferir o conhecimento para a sociedade. Certo. Por outro lado, a questão do primeiro livro foi muito pelas redes sociais e por ter 2 filhas que consumiam redes sociais, a um determinado momento percebi que aquilo que se comia em casa já estava a ser influenciado pelas redes sociais. Também e tive eu, esta também fez preocupação. aquela massa não sei o quê, com queijo, não sei, andávamos todas a fazer as mesmas receitas Exatamente. em casa. Neste livro, e porque percebi que com o primeiro consegui chegar ao público, o que foi para mim uma surpresa, na verdade, se calhar também posso dizer que este livro foi pós-menopausa e, portanto, numa grande solidariedade feminina, foi escrever e também por contactar com muitas mulheres Claro, na com consulta, certeza. essas que engolem sapos e que de facto é muito importante poder ajudá-las, mas sim, o primeiro livro escrevi antes da menopausa e o segundo depois da menopausa. E, portanto, há uma influência também da sua própria experiência e não só da mulher científica, da mulher que estudou, da académica, não é? E a verdade é que eu já tinha estado, enquanto professora destas áreas, em muitos congressos da menopausa e muitas vezes sentia-me como se estivesse num avião em que estava prestes a ser atirada fora do avião. Exato. E eu então achei que tinha que estar com paraquedas bem preparada e muitas vezes era isso que eu dizia, nós temos que nos preparar para a menopausa. Não é chegar à menopausa e depois tudo aconteceu na menopausa. Nós não nos cuidamos, isto é muito típico da mulher, nós temos sempre como prioridade os outros e não muito a nossa saúde e, portanto, nós temos é que nos preparar para aquilo que vem de prova. Neste momento foi atirada do avião e, portanto, sinto que estou com paraquedas porque me preparei. A saúde da mulher não tem pausa também para dizer que é preciso a atividade física, o exercício físico e os estilos de vida ao longo da nossa vida e não é só na menopausa. O que também não significa que só na menopausa não se vai a tempo. Claro, mas vai temos sempre a que tempo. nos preparar para esse momento de grande transição. Porque se não chegamos lá em boa forma, obviamente que tudo acontece de uma forma muito mais acentuada. Uma das suas frases e prioridades é 0 açúcar. Eu aqui vou-me esconder, tenho tanta dificuldade, eu e metade do mundo provavelmente. Mas isto do açúcar é realmente uma coisa muito... É uma adição. É uma adição, aliás, o livro vai explicar muito esta questão dopaminérgica, a recompensa, portanto, em termos de o que é que ativa no cérebro. Aquilo é um apelo. E esse apelo é uma adição. E nós também temos muito o preconceito de que o açúcar ou a comida não é uma droga de adição. Nós tratamos as drogas de adição de forma muito mais médica, ou seja, vão para um programa de desintoxicação. E aqui é a mesma coisa, nós temos que encarar isto de uma coisa muito séria. Pois, e somos um bocado benevolentes com o açúcar. Porque ela é gosta só de fechar doces. a boca e pronto, e de facto, não, mas isto é uma questão de adição e tem que ser tratada como tal, daí a ajuda ser necessariamente médica, necessariamente na nutrição aquilo que podemos ajudar as pessoas a identificar, a reconduzir, mas também fazer transferência, ou seja, quando a pessoa tem um apelo para o doce tem que saber transferir, em vez de comer um determinado tipo de alimento vai ter que condicionar para o outro, porque só estar a pensar só vai piorar, porque estou a ativar sem ter a recompensa e estou a potenciar, é quase como dizer, o proibido é sempre o mais apetecido. Se eu soubesse o que sei hoje, vou-lhe dizer que tinha feito aquilo que muitas amigas minhas, mães desta geração, estão a fazer, que é não apresentar o açúcar aos filhos, pura e simplesmente. É que mesmo não apresentando o açúcar, mesmo o doce, os alimentos que têm os substitutos do açúcar, aqueles adoçantes não calóricos, estão a estimular o doce e a manter a adição ao doce. E, portanto, chama a atenção porque se um alimento é doce, mesmo que não tenha o açúcar ou não tenha o valor energético associado, a verdade é que está a estimular os receptores do doce, que é do mais inato que temos. E estou a aumentar o meu patamar de exigência, ou seja, eu já não fico com a recompensa com pouco, eu vou sendo cada vez como mais qualquer exigente. droga. Exatamente. E, aliás, uma das coisas que eu tive há muito pouco tempo num congresso de exercício físico e da longevidade e da menopausa, e aqui um bocadinho para partilhar com as pessoas, a minha história infantil de preferência, quando perguntam qual é que é a história infantil, é dos 3 porquinhos. E eu então explico que é, exatamente, eu fui sendo aquele porquinho que está preocupada com a casa de tijolo. Aqueles que se distraem muito ao longo da vida, depois acontece com comportamentos erráticos, não é? Ora fazem uma dieta, ora fazem 2 dietas, ora fazem qualquer coisa de suplementos e não têm consistência ao longo da vida e depois, de facto, chega
a parte de cair do avião e o paraquedas Não é fraquinho. não está ativado. E, portanto, acho que recomendo termos um pouco mais de respeito pela nossa saúde, Certo. com mais ciência. Doutora, mas existe alguma predisposição genética, por exemplo, para o açúcar? Claro que sim. Para o álcool? Para Aliás, as drogas? as características genéticas, Para o jogo. até a evolução da ciência tem-nos mostrado que já temos mais conhecimento da genética, ou seja, há uma predisposição. E quanto mais cedo nós conhecermos as nossas características genéticas, mais nos pode ajudar para aquilo que hoje vamos falando, mas assim de uma forma muito demagógica, que é a medicina de precisão, a personalizada. Portanto, também é importante conhecer as nossas características genéticas, senão, enquanto carro, nós podemos estar a falar em combustível, mas eu não sei se é um Peugeot, se é um Mercedes. É conhecer as características daquele veículo, as nossas características genéticas. Pois o ambiente, obviamente, tem um papel muito importante, mas as características genéticas também para nos apresentar as trajetórias de predisposição. Como é que nós estamos em Portugal? Ou seja, olhamos para outros países do mundo, é um lugar comum dizer, nos Estados Unidos aquilo, e é, de facto, alimento. Como é que nós em Portugal, com uma dieta, apesar de tudo, mediterrânica, não é? Como é que estamos? Como é que vê, estamos piores, estamos melhores do ponto de vista da literacia para esta temática da alimentação? Bom, nós podemos olhar para os Estados Unidos quase como uma bola de cristal do futuro, não é? Pois. Um futuro cada vez mais próximo. Portanto, lá acontecem as coisas primeiro, nós não estamos tão desviados assim, ou tão distantes assim, porque na verdade, como a Rita dizia agora e bem, dieta mediterrânica, mas quem é que faz a dieta mediterrânica? Nós, os números de há 10 anos atrás, do Inquérito Alimentar Nacional, mostraram que mais de 80% da população não tem adesão à dieta mediterrânica. A maioria das vezes, o prato do português é metade arroz ou batata ou massa e outra metade carne ou peixe. E, portanto, umas folhinhas de alface para dar uma cor. A verdade é que leguminosas, o feijão, o grão, as lentilhas, as ervilhas já não estão tão presentes quanto isso. É verdade, tem toda a A razão. sopa também não está tão presente quanto Pois isso. não. Os hortícolas no prato, os grelos, ou as couves, ou os brócolos cozinhados no prato, também já não estão. Nós devíamos ter metade do prato hortícolas, e não é alface, isso devia estar à parte, que é só um apontamento, e devíamos ter, de facto, à noite, eventualmente não termos o arroz, a batata ou a massa e privilegiarmos o grão de bico, ou o feijão, ou as lentilhas. Isso não está presente na dieta ninguém portuguesa. come assim. Além da diversidade de alimentos de origem vegetal ser escassa. O que é que nós temos de origem vegetal no nosso dia? É o amido, que é o pão, a batata, a massa, o arroz, e depois é a fruta. Portanto, nós de vegetal temos muito pouco. O que significa também, e o livro também fala disso, e já o anterior falava, que é o intestino e a saúde intestinal. Nós sabemos que em Portugal os números este ano mostraram mais de 3 milhões de portugueses com compromisso da função digestiva, com queixas intestinais. Ou seja, estes micro-organismos que temos no intestino, o microbiota ou a flora intestinal, tem que se alimentar de diversidade, senão não conseguimos dar de comer, como já ouvimos tanto falar em animais, nós temos de dar de comer aos animais de estimação. E eles comem coisas diferentes. Ora, se nós só comemos 2 ou 3 coisas diferentes de origem vegetal, há uma pobreza deste ecossistema. E este ecossistema é importante para o processo digestivo. Portanto, eu quando como feijão só de vez em quando, começo a ficar inchada. E, aliás, as pessoas muitas vezes queixam-se que já não conseguem comer determinados alimentos porque ficam inchadas, ficam com refluxo. O corpo se desabituou. Porque não temos já a função digestiva para isso e, portanto, temos, de facto, Olha, vou rever Afinal, a alimentação. não estamos assim muito bem. Pois não? Não estamos muito bem, assim não. muito bem. Mas olha, obrigada. Adorei esta conversa, doutora, e acho o livro deve ser interessantíssimo, como é natural, ainda não o li, mas fica aqui a recomendação, Engolir Sapos engorda, para quem gosta destas questões e para quem quer poder até aplicá-las também tem. E tem o prefácio de Inês de Isaura Neto, que é de facto psiquiatra e que é uma grande mulher na psicanálise e na psicoterapia, também para desmistificar de que nós precisamos de algumas ferramentas e que não é só as pessoas que estão doentes, que é muito importante para a prevenção da doença. Muito obrigada, foi um gosto esta conversa, muito obrigada. Marta Bernardino tem 20 anos e já criou um robô que tem por missão reflorestar. Imaginem, é com ela que vou falar na próxima paragem e perceber como é que nasceu este robô reflorestador que se chama o Trovador. Marta? Olá. Olá, ainda não te estou a ver? Não? Ai, agora já. Ai, que gira que tu és, Marta! Olá! Oh, Olá, Marta! tudo bem? Marta, como é que com 20 anos tu já fazes coisas incríveis, Marta?
O que é isto? A Marta é de Braga. Da Ericeira, que disparate. A Marta é da Ericeira, tem 20 anos, está a fazer a licenciatura em Gestão de Negócios, certo, Marta? Exatamente. Pronto. E aos 7 anos começaste a aprender, isto começa com o teu pai, no fundo, quando começas a aprender eletrónica e mecânica com o teu pai, é ou não é? Exatamente. Conta-me lá um bocadinho da tua história. Sim. Basicamente começou um bocadinho aí, um pouco para ajudar nos hobbies dele e depois a minha curiosidade e o constante estar sempre a perguntar várias coisas levou-me a explorar outras áreas, incluindo a robótica, e depois mais tarde, aos 9 anos, construí o meu primeiro robô. E o que era o teu primeiro robô, Marta? Não era assim nada de especial, portanto as expectativas eram mesmo de uma criança de 9 anos, mas era uma caixa Tupperware que conseguia andar para a frente e tinha assim um aspecto de um cão, mas a ideia sempre foi, de certa forma, usar a robótica com a minha criatividade para construir os meus brinquedos quando era mais nova. Olha, e depois na escola secundária cruzas-te com o tal de Sebastião. Mais ou menos, foi um bocadinho depois, Então, foi logo a seguir ao secundário. Conta-me lá como é que foi este teu encontro com o Sebastião, que juntaram os vossos brilhantes mentes para começarem então a dar início a este projeto que vos traz aqui. Conta-me lá como é que tu conheces o Sebastião. Portanto, eu já tinha começado a trabalhar no Trovador, na altura, e depois fui basicamente apresentá-lo a uma conferência onde ele também estava a falar, e depois basicamente ele abordou-me por estar interessado na missão do robô em si e depois por também ter uma grande paixão na tecnologia e começámos a trabalhar juntos. Ok, mas a ideia era tua, é importante dizer isto, é importante dizer, a ideia era tua. E a tua ideia qual era nesse momento, ainda antes de conseguires ter o projeto finalizado, Marta? Portanto, começou um bocadinho com aquilo que é o problema que se vê muito cá em Portugal, portanto a desflorestação e dos incêndios, e não havia assim ao início uma ideia de fazer um robô nem de arranjar uma solução, foi muito de lidar com o problema da desflorestação e perceber que as soluções que existiam hoje em dia não estavam a cumprir com aquilo que era a demanda da reflorestação em Portugal e as necessidades que nós tínhamos a nível do património natural. E foi um bocadinho através dessa pesquisa que eu depois percebi que se calhar a robótica, que era uma grande paixão minha, podia fazer sentido então para propor como solução para este problema. Mas olha, Marta, tu foste fazer alguma pesquisa, por exemplo, junto dos agricultores ou das pessoas que gerem a floresta para perceber se esta era uma necessidade real? Sim, na altura eu falei com, como se diz, vários stakeholders, portanto várias pessoas envolvidas, desde organizações que fazem reflorestação à mão, a proprietários de terrenos e mesmo pessoas que tinham sido afetadas à escala pelos incêndios. Na altura até fui entrevistar um bombeiro para perceber um pouco mais sobre o problema dos incêndios em si e não tanto depois da plantação. Portanto, a ideia era conseguir perceber exatamente o problema antes de sequer começar a propor soluções, não é? Porque, Marta, já vamos falar exatamente do que é o teu projeto, mas, como nós também falamos aqui muitas vezes dos temas da agricultura e da reflorestação, agora também já há drones que fazem esse trabalho. O que é que diferencia o teu trabalho, o teu robô, o teu trovador de um drone? Sim, isso é uma pergunta muito interessante, que na altura, quando eu percebi que havia esta dificuldade de reflorestação, a maior dificuldade em si em Portugal é exatamente chegar a estes terrenos mais íngremes, mais dificultados e o que acontece é que muitas vezes a mão de obra acaba por não ser suficiente ou não estar segura para ir então escalar estes terrenos e plantar as árvores manualmente, mas eu, na minha cabeça, sempre pensei, estamos no século XXI, de certeza que existe tecnologia para isso. E uma das que existia era então os drones. O que eu acabei por fazer foi falar com vários biólogos e fiz também várias pesquisas sobre a literatura e testes que tinham sido feitos com drones. E o que acabei por perceber é que menos de 1% das sementes que são largadas do ar acabam por germinar. Portanto, em si, era uma tecnologia muito promissora em termos de alcance, mas pouco eficaz. Mas em termos de eficiência, exatamente, era muito, muito reduzida. Isto, parecendo que não, acaba por ser muito relevante porque as sementes hoje em dia são muito escassas, portanto, nós não podemos simplesmente desperdiçar sementes assim. Pronto. Muito interessante, olha, estás-me a dar aqui uma informação que eu não sabia, que vou usar noutras conversas com outras pessoas que me defendiam aqui a opção dos drones, mas que se calhar não tinham este conhecimento que
tu me estás a dar é da pouca eficácia que muitas vezes, se calhar também pouca eficácia em alguns sítios, pronto, isto depois deve depender dos territórios, não é? Claro. E, portanto, tu quiseste criar o Trovador em homenagem ao rei Dom Dinis. Exatamente. E exatamente o que é o Trovador e em que ponto é que estamos neste momento, porque já tiveste um primeiro protótipo que criaste com 15 euros, não foi? Mas depois, Exatamente. entretanto, arranjaste dinheiro. Explica-me ali um bocadinho o caminho do Trovador. Portanto, o Trovador, a ideia era, como eu descrevi, conseguir solucionar um bocadinho de cada problema. Portanto, era chegar a qualquer lado, garantir que as árvores conseguiam sobreviver e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas não precisassem de se envolver na plantação e estivessem salvaguardadas. Portanto, o Trovador, inicialmente, primeiro protótipo, tinha assim um aspecto quase de uma aranha, portanto, tinha 6 pernas e a ideia era que ele conseguisse usar essas pernas todas para escalar as superfícies e conseguir levar então as árvores até qualquer tipo de lugar. Certo. Esse robô foi construído com 15 euros, tal como disse, e materiais reciclados. E em si teve várias falhas, mas a ideia eu consegui apresentá-la em vários sítios e comecei a ter várias propostas de alguns stakeholders a dizer que verdadeiramente era algo que podia ter potencial e que se funcionasse à escala podia solucionar muitos dos problemas que eles verdadeiramente verificavam em terreno. Então, depois, mais tarde com o Sebastião, começámos a investir mais à séria neste projeto. Hoje em dia, o Trovador já está no seu 3º protótipo. Ele tem assim aspecto quase de um cão, portanto tem 4 patas. Já estamos a ver. Mas, Marta, explica-me só uma coisa. Sim. Conseguiste fazer este Trovador com um ar, que tem já um ar muito mais sofisticado, estávamos a ver na imagem, com que dinheiro? Com algum investidor ou como é que fizeste para conseguir este dinheiro para este protótipo? Nós começámos a concorrer a vários concursos para jovens empreendedores, de empreendedorismo no geral, e através dos prémios que íamos ganhando, hoje em dia já ganhamos mais de 15 prémios, conseguíamos angariar então fundos para construir. Portanto, até hoje já fomos financiados pela National Geographic, pelas Nações Unidas, entre outros, e foi um pouco desse apoio que nos permitiu então arranjar recursos, porque obviamente tínhamos acabado de sair do secundário, estávamos num gap year ambos nós, e era um pouco, tínhamos de conseguir fazer o que queríamos com o que tínhamos. Então agora vamos outra vez ver a imagem. Vou pedir ao nosso realizador que nos ponha a imagem agora do Trovador já na sua versão mais sofisticada, para ver se a Marta então nos consegue explicar como é que isto funciona, porque tens que explicar como se estivesse a explicar uma criança de 5 anos. Como é que isto funciona, Marta? Então, a ideia aqui era fazer tudo da forma mais simples e facilitada para a pessoa que estivesse a operar. Portanto, nós geralmente dividimos isto em 3 passos. O que acontece é, através de uma app móvel que estamos a desenvolver neste momento, conseguimos basicamente desenhar a área que queremos reflorestar, quase como se fosse um mapa, e nós disséssemos é aqui que nós queremos reflorestar. Isso gera uma trajetória, portanto, e envia esses dados para o robô. Ele vai plantar autonomamente, portanto, nós não precisamos de estar ao pé dele, ele vai simplesmente sozinho para o terreno plantar. Mas como é que ele faz? Ele tipo tem uma portinhola e caem as sementes? Explica-me. Sim, ou seja, ele tem aquilo que nós chamamos de um payload, pode ser um mini armazém de plântulas, as pequenas árvores, e depois vai então largando-as, tem uma broca também para solo, pronto. Basicamente ele fura o solo, larga a planta e depois acaba por acalcar, portanto é um mecanismo que nós desenvolvemos. Desculpa, Marta, tens que perceber que isto é espetacular. Eu acho espetacular como é que um robô que tu criaste, que na tua cabeça faz isto tudo, não é? Tem um armazém onde estão as mini arvorezinhas, tem uma broca que fura o solo, põe lá a semente, tapa, quer dizer, é absolutamente incrível. E consegue fazer, imagina, quantas árvores em quanto território, em quanto tempo, dá-me assim uns dados para eu perceber. Neste momento nós estamos a apontar para 200 árvores por hora, mas ainda estamos a fazer, este verão vamos fazer testes em terreno em maior escala, portanto... 200 árvores por hora? Sim, exatamente. Isso é espetacular. Oh my God, e as pessoas que mandam no país e, sei lá, as pessoas que estão tão preocupadas com a importância de reflorestar Portugal com as espécies certas, já entraram em contacto convosco? Já há coisas a acontecer? Porque... Sim, nós de certa forma estamos envolvidos com vários institutos em Portugal e entidades em Portugal que acabam por... tomar muitas destas decisões. Aliás, cada vez mais queremos estar envolvidos, até porque hoje em dia
com todas as regulamentações que a União Europeia está a propor para o Plano Nacional de Reflorestação, isto acaba por ser cada vez mais relevante e para nós interessa-nos muito também não só aprender com quem toma decisões, mas também conseguir influenciar de certa forma a que em si a reflorestação seja mais facilitada e seja feita à escala, portanto acabamos por ganhar todos com isto. Olha, Marta, por acaso não vais estar na Feira Nacional da Agricultura este ano, não? Com o Trovador? Não. Não, por acaso não. Ai, que pena. Porque nós vamos estar... Nós vamos estar lá. É em Santarém. Se estivesses lá, eu ia lá conhecer o Trovador e ia-te conhecer a ti também. Mas olha, era um sítio onde tu devias estar, porque está lá todo o setor primário representado na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém. E nós, no ano passado, tivemos a oportunidade também de ver muita robótica aplicada à agricultura. Ficámos muitíssimo, a equipa ficou toda muitíssimo impressionada com isso. E pensei que tu pudesses estar, mas pronto, fica para a próxima feira. Marta, olha, espetacular, parabéns, a sério, e espero que este país tenha a capacidade de implementar esta tua ideia e de reflorestarmos com esta eficácia pronto, o nosso país que tanto precisa. Obrigada, Marta. Obrigada eu. Um beijinho, um beijinho. É o que eu digo todos os dias, nós temos aqui miúdos e miúdas brilhantes e o meu próximo convidado não é exceção. É de Braga e chama-se, deixa-me ver se eu consigo dizer bem, senão ele depois vai-me ajudar, Máximo Klietsun, disse bem? Máximo Klietsun é o primeiro português a alcançar as meias finais da Rubinstein Piano Competition. Antes da conversa, vamos ouvi-lo um pouco. Olha, não... Ok. Queríamos ouvir o Máximo, mas alguma coisa aconteceu com esta VT. Já vamos resolver e já vamos ouvir, que é para estarmos aqui a conversar os dois com a tua música de fundo, Máximo. Pode ser? Exato. Olha, vamos conhecer-te um bocadinho. Tu já nasceste em Braga, não é? Mas os teus pais são ucranianos, não é? Sim, sim. Mas tu já fizeste toda a tua vida aqui em Portugal e a tua educação musical também. Sim, eu sou português. Claro. Apesar da família toda ser imigrante, não é? Mas Portugal precisava de desenvolver um bocado, ou voltar a tornar-se assim no mundo do piano, música clássica grande e estou aqui para representar. Que orgulho, porque tu estás aqui a fazer coisas absolutamente incríveis com o piano. Onde é que tu estudaste? Então eu comecei em Braga, não é? No Conservatório Bonfim e tive lá 12 anos. Também tinha aulas particulares com o Mariano Pivka, que não é uma escola portuguesa, é a escola de Moscou, que era, digamos, uma das melhores na história. Certo. Ou seja, a escola russa. E a acabar a escola secundária, eu fui convidado pelo meu professor em Paris, Marian Drevitsky, que é polaco e... Espera aí, temos que perceber aqui uma coisa. Tu estudaste no Conservatório de Música Bonfim, em Braga, mas, entretanto, estás a frequentar a licenciatura em Música na Universidade do Minho, mas também concluíste o Artiste Diploma, não sei se é isto que se diz, numa escola em Paris. Como é que tu consegues fazer? Como é que isto aconteceu? Então, eu, desde pequeno, participo em muitos concursos, não é? E, apesar de todas as pessoas no mundo da música clássica ou músicos odeiam concursos, não é? Há até dizem... Odeiam? Não, odeiam no sentido... Sim, ou seja, dizem que os concursos é para cavalos, não é? Mas tem graça essa expressão, desculpa. Mas é um bocado obrigatório no sentido de mostrar-nos ao mundo, mostrar-nos já... Porque a música um bocado em concurso é um bocado estúpido, não é? Porque cada um tem a própria arte, a própria música, uma maneira de tocar própria, mas nós temos de fazer, gostamos ou não gostamos, fazemos. Pronto, então eu desde pequeno participo em muitos. Até porque tu, já lá vamos, tu tens uma ideia que ainda no outro dia teve aqui um maestro sentado que defendia a mesma coisa, que a música clássica tem que ser para todos, não é? Tem que ser democratizada, tem que se deixar de olhar para a música clássica com um certo elitismo, não é? Não, a música clássica eu acho que existe a parte elitista, não é? Porque, apesar de tudo, a música clássica é muito desenvolvida no sistema harmónico e blá blá blá, não é? Mas as pessoas, apesar de tudo, mesmo as que não conhecem, não têm informação, digamos, são apresentadas, e pessoas que eu até conheço, e depois apaixonam-se no sentido de querer ouvir. Claro. Não é uma música, claro, que não vais sair com os teus amigos e à noite estar aí a curtir, mas é outro tipo de ambiente, mas qualquer pessoa,
vulgar, não vulgar. Aliás, começou como ser música popular, não é? Música para todos, eu acho. Agora, os Olha, concursos, vamos ouvir um é a bocadinho da maneira. tua música agora, porque é para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar e já voltamos à conversa. Vamos ouvir um bocadinho do Máximo a tocar. Que beleza, Máximo. Olha, quando tu estás ali a tocar, o que é que tu estás a pensar ou a sentir? Para onde é que vai a tua cabeça? Ou seja, é um bocado difícil de descrever porque no sentido, antes de entrar em palco nós passamos por um certo nervosismo, certo? Há pessoas que pronto, ficam mesmo nervosas, outros conseguem controlar melhor, não é? Mas eu gosto de usar os nervos que nós todos sentimos para ajudar-nos a tocar, ou seja, no sentido daquela adrenalina toda, emoção, mas para ir para a música, não é? E depois quando nós começamos a tocar, eu acho que é necessário entrar num sistema tipo flow state, não é? Porque se nós começarmos a pensar que nota é que vamos tocar, é impossível. Ou seja, é um bocado como se estivesses quase em meditação contigo. É preciso entrar na música. E claro, depois nós como pianistas é diferente do resto, porque o piano é sempre diferente, não é? Nós temos sempre diferentes pianos, nós nunca conhecemos muito bem o piano antes de tocar, não é? Ah, é? Por exemplo, quando vais a um concurso, tu não experimentas o piano antes? Experimentamos, mas 10 minutos não é suficiente no sentido... Porque é muita coisa envolvida, desde mecânica ao som que sai, as salas são diferentes, a sala pode ser maior, a sala pode ser mais pequena, a acústica, muita coisa, não é? E tudo isso influencia o teu estado? Tudo influencia, desde como é que eu vou tocar, desde o quão nervoso eu posso ficar, quando nervoso eu não fico. Mas o que eu tento sempre é, quando estou a tocar, é fazer música e fazer com que o público, que é o que é mais importante, nem é tanto o jurado, mas sim o público, já estou a falar em concertos, não é? Que o público ouça e queira ficar lá durante uma hora e tipo um sistema quase hipnótico. Quase hipnótico. Olha, isto começou com 6 anos, esta aventura. Exato. Com um piano que não era teu. Que não era meu, era meu. Não era da tua irmã, era não é? da minha irmã, exato. Era nossa. Não, porque a minha irmã, pronto, ela tocou também piano e depois pronto, ficou com o violino, não é? Estava a tocar violino, depois nós tínhamos um piano em casa e depois a minha família, como também já teve envolvência na música, tipo na escola e assim, a minha mãe, a minha avó, então tínhamos o piano e eles disseram, olha, tenta, experimenta, eu gostei. Claro que, vou ser sincero, estudar não era o meu forte, no sentido que eu sou criança, não quero estar lá a estudar, mas pronto. Mas não desististe, porque há muitos miúdos que desistem porque... É disciplina também. Pois. Isso é bom, eu acho que é muito bom no sentido de piano ou instrumentos, que é uma disciplina que dá para... que ganha-se. Que eu acho, por exemplo, eu estudar piano, não há nada acho, mais difícil para eu concentrar-me do que eu estar, por exemplo, focar a aprender uma peça ou a tocar. Mas percebes que nos dias de hoje... Ai, tantos pais que gostariam de conseguir que os miúdos estivessem focados em alguma coisa. Isso eu acho que os pais aí acho que os pais às vezes têm muita desculpa nisso, porque eu acho que, por exemplo, a minha mãe teve um papel importante nisso. Quer dizer, estuda. Ou tenta, por exemplo, eu queria jogar futebol, ou primeiro estuda, depois vai jogar futebol. Então eu estudava, existem jogos psicológicos, mas para além disso, os pais são importantes no sentido de, quando os pais querem mesmo que a criança faça algo, os pais conseguem, por isso depois é um bocado... Também tens razão, ou seja, também tem de haver da parte dos pais empenho... Claro, uma criança, quer dizer, acha que alguém quer ficar 2 horas a estudar, ou nem que seja 1 hora seguida. É trabalho mental. Uma criança não... Estavas a dizer que os teus pais já tinham formação, era musical? Já... A minha irmã... A tua mãe? A minha mãe estudou na escola.
tocou um bocado. Agora, não é música, mas... Quer dizer, agora, ao longo dos anos comigo, já percebo muito, por acaso, de música, mas como é que eu posso dizer? Nada de profissional, não é? Certo. A profissão foi mais para a minha irmã e agora comigo. E a tua irmã depois acabou por também fazer formação no Sim, mas não foi assim para artista, mas... Não foi artista como tu. Tu é que ficaste Exato. com o lado artístico e que tem corrido muitíssimo bem. Estás farto de ganhar prémios, já participaste em uma série de festivais e recitais. Sim. Tu pensaste quando eras mais pequenino que ias fazer disto a tua vida, Máximo? E se dá para fazeres a tua vida disto? Essa é outra pergunta. Exato. Eu acho que quando eu era criança queria fazer muita coisa, não é? E agora também quero fazer muita coisa, ou seja, a evolução continua a mesma. Mas, não, eu acho que era possível e depois a quantidade de pianistas que eu adorava quando era criança, continuo a adorar e vejo, eles tocam. Ou seja, é possível fazer vida disto. Agora, é muito difícil, em Portugal é outro mercado que é muito difícil, mas há organizações, há projetos e eu acho que até Portugal tem evoluído nisso. Eu acho que dá para mudar uma coisa a outra, mas isso é aos poucos e com as pessoas certas, não é? Mas o que eu estou a dizer é, tu neste momento consegues viver só da música? Sim, dá. Agora, claro que ainda tem que crescer. Claro, ainda ainda estou com estás os a meus estudar pais, também. exato. Agora é possível, sim. Concertos, concursos, mas agora o concurso o que dão é que às vezes quando ganha-se, por exemplo, este Arthur Rubinstein, onde certo. Foi assim, o primeiro mesmo assim famoso, digamos, no mundo de música clássica, que é, por exemplo, quem ganha normalmente já tem, digamos, a vida feita no sentido das coisas, não é? Ou seja, depois não tem que se preocupar em concursos, não é? Mas cada um constrói e há pessoas que construíram sem concursos, desde Lang Lang e coisas assim. E também, claro, como uma pessoa da tua geração, também aproveitas e bem as redes sociais para mostrares a tua arte. Sim, eu acho que é importante que nós começarmos a trabalhar nas redes sociais. Claro, também não preciso banalizar demais as coisas, o que é difícil com as redes sociais, porque, quer dizer, nós precisamos do short form content, digamos, e é difícil com a música, principalmente clássica, mas tenta-se aos poucos. Eu não sou o melhor nas redes sociais, sou um bocado assim preguiçoso nisso, mas já vou evoluir, então é um bocado isso. Olha, o que é que tu gostas de fazer sem ser música, Máximo? Eu gosto de sem ser música, mas que a música ajuda, por exemplo, a viajar, porque eu acho que, por exemplo, a cultura dos outros países e, na realidade, conhecer algo, opá, a internet acho que não mostra a realidade das coisas. Não chega. Países, isso tudo é uma coisa que eu adoro. Opá, desde a comida até as pessoas, quer dizer, incrível. Gosto de jogar futebol também. Gostas de jogar futebol? Sim. E recentemente estiveste a fazer um concerto ou uma apresentação no Estádio do Braga, não foi? Sim, foi. Este clube? Do Benfica. Agora tiveste graça. Exato. Agora está toda a gente em Braga. Ai, então como é que isto aconteceu? Não, mas com o Braga, não, foi um projeto fixe. Eu tive de fazer um arranjo do hino da Liga Europa, coisa que eu não fazia. É giro? Nunca fiz arranjos assim para fazer oficial, ou seja, posso ficar em casa, mas oficializámos um pouco, gravámos e acho que correu bem, eles gostaram, as pessoas gostaram. E jogas a que posição? Jogas em algum clube? Não, só na rua. Só na rua? Com o pessoal. E fazes desporto? É, o futebol, correr, exato. E estudar? E estudar. E vais ao cinema? De vez em quando. E depois, de preferência, gostas de viajar pelo mundo? Não, eu acho que isso é a coisa que toda a gente acho que devia gostar, na realidade. Oh, meu Deus. Olha, onde é que vais andar nos próximos tempos? Quais é que são os teus planos, Márcio? Ou seja, agora vou tocar em Paris, na Grécia, e depois vou tocar aqui em Oeiras. Mas sempre é Paris, Grécia, Oeiras. Exato. Assim Muito... agora não... Mas isso também é bom, porque se tu gostas de viajar, esta profissão também te foi permite. Que eu disse. É. Não é? É um balanço das coisas. E tu quantas horas praticas por dia? Ou seja, pratico muitas horas, mas há dias em que acho que é preciso descansar. Não é? Claro que é bonito dizer que estamos 8 horas ou 6 horas, às vezes pode ser 10 horas. Depende daquilo que eu estou a preparar, não é? Às vezes eu posso estar 2 horas, mas é melhor para as pessoas dizer que eu estudo 8 horas todos os dias. Não, mas... Máximo estuda 8 horas, Exato. malta. Não, mas eu acho que é importante o descanso no sentido... Porque é muita informação que vem à cabeça. Pois é. E eu sozinho, se estar muito tempo, muitas horas, todos os dias, acaba por não ter tão bom resultado. E às vezes eu posso fazer uma pausa um dia, nem tocar. Claro. E no dia a seguir eu até acordo e sei melhor as coisas. Aprendo mais rápido. Os teus vizinhos nunca se queixam? Os meus Eu adoraria vizinhos, ter um vizinho a tocar se... piano. Eu acho que não gostaria. Porque é muito bom. Não gostavas? Não, eu não gostaria. Quer dizer, eu não estou a tocar bonito todo o tempo, não é? Que estamos a falar... Estou a aprender aquilo é muito da nota errada e não sei o quê. Não, os vizinhos, por acaso...
a maior parte das pessoas que eu conheço queixam-se, que os vizinhos é X, os vizinhos queixam-se. Os meus vizinhos, acho que nunca queixaram-se. Olha, ainda bem. Eles até dizem, não, estuda, faz bem, melhor para ti. Estás a ver? É. São simpáticos os teus vizinhos. Olha, ouvi dizer que gostavas também de fazer projetos com orquestras? Sim, ou seja, eu já toquei com a orquestra, agora também estamos a planear com a da Universidade do Minho, mas o que eu gostaria mesmo agora de tentar desenvolver em mim era tocar com orquestras, porque a solo eu já toquei muito, claro que eu vou continuar, mas com orquestras eu acho que é outra coisa, é outra magnitude, um power, não é só um piano. Claro. E eu gostaria... E também o trabalho de grupo, não é? Deve ser muito... porque, não sei, diz-me tu, mas ser pianista solo é muito solitário, não é? É solitário, mas apesar de que com o público não é tão solitário. Pois, claro. Apesar de tantos pianistas, eu, por exemplo, gosto de falar com o público, gosto de sair e falar com o público. Acho que Tu explicas, falas, o que é que tu dizes? O que o público questionar, não é? Fazem-te perguntas e tu respondes. Exato. Normalmente, às vezes eles passam a falar da vida deles, tipo coisas deles, e eu fico a ouvir. Okay. Sério? Sim. Vão para lá falar da vida deles? Sim, por exemplo, em Paris, como o meu professor ensinou-nos a sair sempre, ok, tocas, sai logo. Por exemplo, foi um dos primeiros que ensinou, tens de ir falar com o público, e a partir daí eu gostei muito. Que às vezes começam a falar, eu quando estudei, eu quando isto. Também o pessoal idoso às vezes mais assim. Agora o resto, quando me perguntam o que é que eu faço, como é que eu estudo, acho que é muito bom de falar e eu acho que até é bom claro que é. Para o público. Olha, o que é que tu ouves sem ser música clássica? Eu não ouço música em geral, não é? O quê? Ficas tão cansado? Juro, não consigo ouvir assim muito tempo, não é? Mas agora, claro que posso ouvir música assim mais pop e coisas assim, não é? Não vais a concertos sem ser de música clássica? Não, vou de vez em quando, mas eu não vou nos concertos também. Não? Só se for assim, se eu quiser música clássica, por exemplo, um pianista mesmo que eu quero ouvir, ou uma coisa mesmo, porque eu não tenho paciência para ouvir. É pá, porque eu começo logo a pensar nisto, naquilo, não consigo. Depois eu canso-me, exato. Essa cabeça fica logo a pensar. Por exemplo, quando nós vamos no carro com a minha mãe e ela punha o CD, eu peço para desligar porque eu... Mas isso eu percebo. Porque o pessoal precisa de música, como ela diz, para conduzir, não sei o quê. Mas eu às vezes preciso mesmo de silêncio. Prefiro ouvir a estrada só do que o motor do carro, porque, não sei, faz-me impressão, não é? Eu percebo isso perfeitamente e não sou pianista. Exato. Agora imagina alguém como tu que está o tempo todo, ou muitas horas do dia, sempre a estimular a audição, de repente o silêncio deve ser uma coisa maravilhosa, não é? Mas mesmo a tocar na música nós trabalhamos a importância do silêncio, ou seja, as pausas, não é? Como se tu escreves pausas. Às vezes o silêncio, ou seja, essa pausa, se for um segundo a mais, um segundo a menos, faz uma diferença. Isto já é um bocado matemático nas coisas, não é? Mas pode fazer uma diferença enorme. Na emoção até daquilo que estás a tocar? Sim. Na comunicação? Exato, porque, não sei, percebes de outra maneira, sentes de outra maneira. Eu não sei explicar. Às vezes também sai só no palco, não é? Às vezes eu posso exagerar algo e só me sai lá. Já te aconteceu, última pergunta, já te aconteceu, olha, como aconteceu à nossa querida Maria João Pires, num concerto, ter uma branca? Já. Já? Já. Como é que resolveste? Eu tento, ou seja, a melhor solução para uma branca é não parar de tocar, ou seja, improvisar ou fazer aquilo que for possível. Agora, parar é que é mau, mas improvisar ou tentar tocar o que está certo, não é? Exato. E foi isso que tu fizeste, começaste a improvisar? Sim, para tocar. E depois voltar a algum ponto em que conecta-se. Exato. Mas deve ser um medo. Eu acho que fica horroroso, mas depois já ouvir até, ok, saiu bem. E às vezes o público nem nota. Não, o público não nota tudo. Máximo, olha, gostei muito de conhecer. Obrigada. Sim. Corra muito bem tudo na tua carreira, vai dando notícias, está bem? Muito bem. Nós voltamos na segunda-feira. Tenham um ótimo fim de semana. Beijinhos.